Salve, salve! Estamos de volta com mais um programa Encontro Racional, hoje com uma visita de um irmão, um amigo, José Benedito, mais conhecido como Bené. O Bené, ele tem uma história muito bonita, ele começou na cultura racional com algumas lembranças da época do Tim Maia, e eu queria dar esse presente para os estudantes mais novos, né, para quem está interessado no livro Universo em Desencanto, para ouvir um pouco da história do Bené e entender como é que ele começou na cultura racional, como é que foi a jornada dele durante esses anos, porque o que é importante entender é que são muitos anos de estrada e muita coisa que ele viu e ouviu, e certamente vai ser maravilhoso compartilhar com os estudantes de cultura racional e com os leitores mais novos e com os interessados no livro Universo em Desencanto. Seja bem-vindo, Bené. Saudações, Will. Boa tarde a todos, ou boa noite, bom dia. Estamos aqui à disposição para dar um testemunho aí do meu tempo de vivência com o conhecimento racional. Eu agradeço aí, gratidão pela oportunidade cedida para que a gente possa transmitir essa experiência que a gente teve, né? Que a gente tem ainda, né? E tudo faz parte de um crescimento. Isso aí. Bené, conta pra gente aí a tua história, Bené. Como é que você começou, assim, o primeiro momento, né, de você entrar em contato com o livro ou com o panfleto? Como é que foi a tua história? Como é que você começou os primeiros dias da cultura racional? Então, na realidade, assim, eu já tive alguns sintomas, né? E desde criança, quando eu tive algumas experiências assim de convivência celestial, eu tenho até um testemunho no YouTube. E nesse período que eu tinha meus 6, 7 anos, que eu tive essas experiências, isso me deixou guardado dentro dos meus sentimentos, algo assim relacionado à origem, relacionado à vida, relacionado à humanidade, porque o que eles me passavam, né? Esses seres que apareciam para mim no período que eu era criança, tinha meus 7 anos de idade, e eles sempre apareciam, sentavam na minha cama, eram seres celestiais à altura da porta, né? Eu vou fazer meio rápido para você ter um entendimento, para depois eu introduzir como eu conheci a cultura racional. E então eles sentavam do meu lado, passavam informações, colocavam a mão no meu peito e me explicava muito que estava tudo deixando guardado dentro dos meus sentimentos aqui, então eles punhavam a mão no meu peito, porque eu falava para minha mãe, né, todas as vezes que eles apareciam, eu sempre falava para minha mãe que eles apareciam, minha mãe falava que era pesadelo, mas eu percebia que não era pesadelo, porque para mim era muito real, e eles também falavam para mim, né, que eles até brincavam comigo, briscavam e tal, né, eles contavam que não se tratava de pesadelo, e sim uma realidade que eles estavam ali para deixar uma informação, uma mensagem para mim. E nisso eu fui absorvendo, sempre que eles apareciam, eles eram enormes, né? Eram homens grandes, eles não tinham nenhuma pigmentação de luz no corpo, eram a altura da minha porta. Eu lembro que eu dormia nos pés da cabeceira do meu irmão, nós tínhamos uma cama só, meu irmão dormia na cabeceira, eu dormia nos pés, né? Tínhamos a casa pequena, e então quando eles entravam ali, já iluminava tudo, ficava o quarto todo iluminado, não sentia medo, não sentia nada, isso já estava criando uma rotina, né? E isso com quantos anos, Bené? Oi? Com quantos anos isso? Eu tinha meus 7 anos de idade, né? Puxa. Aconteceu entre os 6 e 7 anos de idade. E aí minha mãe foi cortando, falando que isso era sonho, pesadelo. E aí fui distanciando isso, né? Mas eles deixaram muita informação dentro de mim, o qual eu iria usar no futuro, mesmo porque hoje eu percebo, sinto, né? Muitas coisas estão guardadas dentro de mim, às vezes eu aprendo comigo mesmo, muitas informações, e depois, no decorrer do tempo, do meu crescimento, né, fui levado a participar da Igreja Católica. Meu pai era muito beato, de catolicismo, né? Então pegava na minha mão e eu levava, eu não tinha como evitar, mesmo porque a gente era criança, né? Mas eu já era uma criança, um garoto meio rebelde, porque eu participava do catecismo
E o professor sempre falava que eu era muito rebelde, porque eu questionava muito ele, porque eu tinha uma coisa dentro de mim, e tudo que ele ensinava ali, eu achava diferente, né? Então ele me ensinava algumas coisas bíblicas ali das escrituras, e eu questionava, eu cutucava o professor, mas não é assim, né? Nem eu entendia por que eu falava para ele que não era assim, porque eu já tinha uma versão dentro de mim, né? E aí eles me chamavam de rebelde. Zezinho, chamavam de Zezinho. Zezinho, você é muito rebelde, né? Chamava meu pai, conversava com meu pai. Mas isso foi levando e tal. Mas isso deixou eu à busca, né? Eu acabei depois não indo mais para a igreja. Chegou nos meus 14, 15 anos, não quis mais ir para a igreja. A gente vai criando um certo individualidade da gente mesmo com os pais, né? E foi. Passei a gostar de livros, né? Eu, garoto, 15, 16 anos, lia livros, mas gostava, eu lia. E quando foi meus 19 anos, eu dava muito baile. Eu era uma pessoa que tinha uma escuderia de baile, era eu, meu irmão, meu primo e um amigo conhecido, nós tínhamos uma escuderia de baile. Então, a gente curtia muito. Todo final de semana era baile em casamento, baile em clube, esses bailinhos da época, né? Tempos dos rocks clássicos. E eu, num desses bailes, conheci uma pessoa. Aliás, eu tinha um amigo meu, o qual já se transformou, né? E esse amigo meu, ele estudava esse livro, então ele falava sempre para mim, né? Do Deus, do racional superior. Eu e ele éramos Isso com cueca, quantos né? anos? 19 anos? Nessa época eu tinha meus 16, 17 anos, então vou anteceder um pouquinho antes de conhecer o livro. Eu tinha meus 17 anos, 17, 18 anos, que eu tinha esse amigo, e ele sempre falava para mim do racional superior, E eu falei, poxa, Olavo, que racional superior? Em que ano foi isso? Né? Imbener, que ano foi isso? Foi nos anos... Quer ver, eu tinha meus 17 anos... Com certeza deve ter sido nos anos 76, 17, 56, 76, 74, 74. Okay. Não, 73, antes de conhecer a cultura, que eu conheci a cultura em 75, né? Então foi 73. Quer dizer, eu conheci antes, conheci em 73, porque eu conheci com ele sempre falava do livro para mim. Mas eu não dava muita credibilidade, mas me chamava a atenção o nome racional superior. Legal. Não que eu não dava, eu sempre, né? E num desses bailes, ele também, ele fazia parte, né? Num desses bailes que a gente começou a dar depois, com 18 anos, a gente montou essa escuderia de baile, ele participando junto. Foi quando eu encontrei, né? Num desses bailes, eu encontrei uma pessoa, o qual fui dançar com ela, e no que eu comecei a dançar com ela começou a divulgar o conhecimento para mim, né? Ela ia dançando, ela falando do racional superior, e eu falei, racional superior é a mesma linguagem do meu amigo, né? Aí ela falando, e aí eu achei, o jeito que ela me divulgou foi de uma forma muito clareada, então eu captei melhor, porque o meu amigo, ele não divulgava para mim, ele só falava do racional superior, que era o verdadeiro Deus, e não falava assim da origem, não falava nada. Não, você tem que ficar com o racional. Então, essas coisas não assimilou, mas me chamava atenção o nome. Mas aí essa pessoa, ela esclarecendo, divulgando conhecimento, eu acabei, me chamou muito a atenção. Nisso eu terminou a música, chamei ela para fora, ali eu comecei a questionar ela, cutucar, e questionar ela, e ela me respondendo, aquilo, nós voltamos a dançar novamente de novo, e naquela época a gente escolhia os pares, cada hora a gente dançava, mas eu voltei a dançar com ela de novo. Eu sei que eu dancei umas 3, 4 músicas com ela me divulgando o conhecimento. Eu queria ficar só com ela para ela me divulgar o conhecimento. Eu falei para ela... Ela acabou sendo o interesse duplo, né, Bené? Interesse duplo. Com certeza. Em ouvir a divulgação, mas ouvir nela. Com certeza. Aí eu peguei e questionei ela, né? Se tinha mais alguém que lia. Aí ela comentou que era a mãe dela que tinha esses livros. A mãe dela tinha uma pousada e, inclusive, Francisco, né? Francisco, ele era um empresário do Tim Maia, ele que agendava os shows do Tim Maia aqui em São Paulo, lá em São Paulo. E aí isso me chamou a atenção também. Falei, então,
eu falei para ela, vou levar você para sua casa, eu quero conhecer sua mãe, né? Aí levei ela para casa naquele dia, conheci a mãe dela, acho que o meio racional deve ter conhecido a Natalina. A Natalina foi uma divulgadora extremamente forte no meio racional. Eu cito o nome porque eu sei que tem muitas pessoas que vão lembrar. E aí eu cheguei lá, detonei, né? Começou a falar, e tudo que ela falava batia com o que eu já tinha dentro de mim. Uhum. Nossa, aquilo me deu uma emoção, tudo que eu procurava, eu sempre tinha aquilo dentro de mim, buscando, mas não achava. Aí quando ela falou, nossa, ela pegou e me deu o primeiro volume. Quando ela me deu o primeiro volume, aí eu fui para casa, né? Terminei. Isso em 75? Isso foi em 75, janeiro de 75. Eu lembro a data até hoje, foi no dia 25 de janeiro de 75. Legal. Aí eu peguei o primeiro volume, fui para casa, cheguei em casa, já comecei a ler o primeiro volume naquela noite. Nossa, eu fui lendo esse livro, comecei a chorar, lacrimejar os olhos, chorando. Eu li o livro praticamente metade num dia, metade no outro. E isso tudo me chamou, né, atenção, porque todo o livro eu tinha já muita coisa dentro de mim que sintonizou tudo, né? Uhum. Deu aquela conexão. Aí não teve jeito, aí dali para frente até hoje. Então, mas é importante a gente se aprofundar nesses assuntos, porque eu achei super interessante o fato de você ter ouvido sobre o livro em 73, o que demonstra que já tinha uma caravana. Qual era o estado que você estava? Não. Talvez tivesse uma caravana, não, porque na época o que aconteceu foi que o senhor João Salopa, não sei se você já ouviu falar do senhor João Salopa, foi um dos primeiros que trouxe os livros para São Paulo. Para São Paulo, ok. E a Natalina ganhou desse João Salopa também esse livro. Ela acabou sendo minha sogra futuramente, que eu acabei casando com a filha dela. E isso um pouquinho antes de 73, né? Porque ele deve ter começado... Ele acho que ele conheceu o livro, acho que nos anos 71, 72, logo que o livro saiu. O livro saiu em 71, né? Primeira edição, né? A primeira edição foi, acho que em 71. Nesse período que veio... A primeira edição, assim, gráfica, né? E foi feito em volumes, né? Agora, depois, em 74, já tinha as caravanas em São Paulo. Quer dizer, caravana não tinha caravana. Tinha a Natalina, que divulgava, o Américo, tinha o Carlão com a Pretinha. Eram meia dúzia de pessoal. E eu, mas fez resultado. Mas deu um resultado bom, porque... não tinha ainda caravana de porta em porta, né? Quando eu peguei o primeiro volume, aí eu já quis acompanhar ela, né, a Natalina. Isso em 74? 75, janeiro de 75. Ok. Foi quando eu conheci o livro, né? Okay. Porque ela já divulgava na caravana da Praça da República, ela comentou comigo, eu falei, não, eu vou querer ir. Já na semana seguinte, eu já fui com ela, né? E quantas pessoas eram juntos? Só você e ela ou tinha mais? Era eu, ela, era o Américo, o Carlão da Pretinha, que depois ele foi morar no Retiro, porque... No Retiro não, pode dizer, né? Em 76 ele foi para o Retiro, porque o Retiro começou em 76, né? Final de 75 para 76. Então, mas éramos acho que umas 8 pessoas, umas 8. Tinha uma pessoa que você deve lembrar, você deve conhecer, que tinha com a gente também lá, e a gente fez uma vaquinha e comprou o livro para eles, e uma hora ele assistir esse áudio aqui, ele vai lembrar, é o Tenente do Acordeon. Sim. Quando a gente divulgava do lado ali na praça, e nos quadros, eram 3 quadros, tipo triangular, né? Então a gente ficava ali divulgando. E o Tenente do Acordeon, na época, ele tinha sanfona, tocava sanfona do nosso lado ali, na Praça da República, que era a época dos hippies, tinha aquelas feiras de artesanato, Praça da República tinha muito disso. E a gente acabou criando uma amizade, o tenente acabou criando uma amizade com a gente, né? Então, de vez em quando ele ia lá, conversava, batia papo, ele ficava ali sentadinho com a sanfona, tinha os seus 3 filhos, né? Parece que recentemente ele estava separado da esposa, e nisso a gente foi vendo o interesse dele, a gente acabou fazendo uma vaquinha, né? Eu, a Natalina, o Carlão, Pretinho, o Américo.
A gente fez aquela vaquinha e compramos o livro para ele, demos a camiseta. E eu sei que depois... Você lembra assim, seria um absurdo lembrar, mas você lembra do valor na época do livro? Era algo assim, como é que você pode comparar hoje em dia, né, o preço do livro naquela época? Não tem como comparar. Eu me lembro que vem. Se era algo assim, caro a nível de, vamos dizer, um almoço, mais de um almoço, 2, 3 almoços. Menos de R$1 do... Oi? Não, mas eu não digo comparando com o dinheiro atual, eu digo comparando com o valor de mercado, por exemplo. Seria porque você fez uma vaquinha para comprar o livro, né? Então era algo assim. Sim, vaquinha assim, 2, 3, 4 pessoas acho que juntou. E a gente acabou comprando o livro e a camiseta, né? A gente comprou já a camiseta para ele também. E tinham camisa naquela época também, né? É? Em 77 já estavam vendendo camisa também, né? Em 75. A camiseta daqui, 75. A camiseta era um portal. Eu lembro, eu vi as fotos do Brasil. Era um portal, não era o mapa do Brasil. Hoje é o mapa do Brasil. Porque o mapa do Brasil, a finalidade do mapa do Brasil foi quando começou as primeiras fanfarras. Exato, em 83. 83, exatamente. Quando eu montei a primeira fanfarra, que nós vamos chegar lá. A primeira não, a terceira, né? Porque a primeira foi Rio, a segunda São Paulo, a terceira foi nossa. A terceira foi nossa ali em Osasco. Nesse tempo aí o Tenente do Acordeão abraçou o livro e depois, logo 1 ano, 2 anos, ele já foi morar para o Retiro. Ele foi lá, ele foi com a gente para o Retiro e lá ficou, né? Então, esse período que nós divulgávamos da praça, que realmente eu já quis participar de todos os eventos da cultura, né? Esse período, o Tim Maia, uma vez por mês, ele vinha lá na Praça da República. Né? Ele vinha ali para dar um reforço para a gente, vinha mais ou menos a média de 15 a 20 estudantes. Esses 15, 20 estudantes, eles participavam com a gente ali nos quadros, então eles nos ajudavam muito. Já tinha os quadros também, né, Bené? Já tinha os quadros, eram 3 quadros só que nós tínhamos. E os quadros, aliás, esse pessoal, eles ficavam ali com a gente mais ou menos até umas 2 horas. Passou as 2 horas, aí a gente encerrava as atividades só quando o Tim Maia vinha, porque caso contrário a gente continuava no período da feira. E o Tim Maia, depois, o que acontece? Dali ele ia saindo para as rádios. Ele ia para as rádios, ele participava dos shows que o Francisco agendava. Então ele tinha vários agendamentos de rádio. Na época era rádio Tupi. Ô Will, desculpa, dá uma paradinha aqui. Eu estou com o Zé Gaporne aqui, eles estão fazendo muito barulho aqui? Deixa, tá tranquilo. Fica sem estresse. Eu 2 Gaporne, eu nem me toquei, tinha que tirar eles do quarto. Eu estou batendo um papo com você perto deles, está ótimo. Tá tranquilo. Então, o Tim Maia, quando ele saía para o show dele, nós acompanhava. E nós fazia o quê? Nós fazia fundo musical. Nós ficava atrás dele, ele cantava na frente e a gente cantava de fundo. E o público tinha um reconhecimento dele na época? Como é que era isso? Sim, porque ele era uma figura famosa, então causava um impacto, né? O pessoal, quando ele vinha na praça lá, o pessoal vivia direto em cima dele, queria tirar autógrafo dele, né? Mas ele divulgava legal, porque ele era uma pessoa muito simples, o Tim Maia era muito, no meio racional, ele sempre foi um cara humilde, né? E ele divulgava para o pessoal, divulgava bastante, eu tenho até fotos junto com ele, né? Tenho fotos junto com ele. E aí nós fazíamos esse fundo de musical com ele, em várias rádios, chegamos a ir no Globo de Ouro, não sei se você lembra do Globo de Ouro, da própria Globo. Participávamos várias vezes, participávamos do show da Globo de Ouro. Vestido com a roupa da caravana, né? Camisa do Portal, calça branca. Todos nós. O pessoal do Rio, lá de Belfor Roxo, esse pessoal era do Belfor Roxo, não era, o Retiro ainda não tinha nesse período, né? O Retiro não existia só, acho que, o Matagal lá. Depois, com o tempo, é que o Chiquinho, o Francisco, foi lá e comprou aquele pedaço de terra junto com o mestre mandou comprar, e aí começou o Sítio Racional. Então, no Globo de Ouro, a gente fazia esse fundo musical. Ele sempre participava nos clubes, tinha os clubes de campos, festas, salões. Então, ele era convidado e nós íamos juntos. Eu aprendi a dançar num show do Tim Maia.
sabe? Naquela época tinha muitos shows em recreios esportivos, por exemplo, salão, em festas, tinha aqueles eventos de aniversário. Então, às vezes ele ia nesse show, nós ia junto. E com a presença dele na caravana, né? A partir do início, dos primeiros, vamos dizer assim, dos primeiros momentos que ele começou a interagir com a caravana aumentou de volume, né? Ela aumentou de 7 pessoas para um número bem maior, não é isso? Com certeza. Porque ele era uma crescendo. figura famosa, então talvez todo mundo queria ficar junto ali e pegar no livro por causa dele, né? Verdade. E aí foi aumentando a nossa caravana ali, depois chegou o Elson, aí foi chegando o pessoal, o volume foi aumentando. Dali a pouco é que nós começamos a fazer a caravana de porta em porta. Então eu e o Elson foi antes do Oswaldinho. Muitos pessoal às vezes comentam, mas o Oswaldinho foi o primeiro coordenador. Não, o primeiro coordenador foi o Elson, junto comigo, que dava assessoria. Nós Isso dois. Em 77, 78, em que período foi? 75 ainda, 75 já mudando para 76. Ok. E esse período começou a divulgação de porta em porta. Aí eu fiquei lá na caravana de São Paulo durante 2 anos, até 77 eu fiquei, né? Fiquei participando lá da caravana de porta em porta com eles. Aí ficou lá o Elcio, depois surgiu aí o Oswaldinho, foi surgindo o seu Léo, aí foi surgindo eu já estava em 77. O Léo é desse período? O seu Léo do... O Léo ele foi chegar em São Paulo quando eu já estava aqui em Osasco. Eu já coordenava a caravana de Osasco. Mas nesse período de 76, por exemplo, eu já participava da Rádio Mulher, porque o seu Pereira, muitos devem lembrar do seu Pereira, da Perua, ele que fazia todo o transporte de livros para as livrarias, São José dos Campos, Livraria de São Paulo, a Livraria de Osasco. Então já tinham livrarias em 77 em vários pontos de São Paulo. Tanto é que o livro Universo dos Encantos, naquela época, ele era vendido também na livraria, se eu não me engano, Siciliano, e eu não me lembro se é a livraria Saraiva. Tinha umas livrarias de top, de nome, que o Retiro fornecia esses livros para essas livrarias oficiais. Alguma delas não era o Retiro, ainda. Era o Casarão ainda. Não. Era o Casarão que foi. Eram livrarias assim particulares. Os livros antigamente eles eram vendidos em livrarias particulares. Sim, mas a gente está falando da distribuição de livro do período do Casarão, né? Porque não tinha ainda o Retiro, né? Não, Isso foi no período ainda do... 77 não tinha Retiro ainda. Não tinha gráfica, não tinha nada. Foi o período do Belfor Roxo, porque os livros eram gráficos do Belfor Roxo. Sim, Belfor Roxo. Esses livros vinham tudo de Belfor Roxo. Mas essa produção, você lembra se essa produção era uma produção local ali da região ou se era encomendado do Exército? Porque eu ouvi, há pouco tempo, eu ouvi um assunto de que os primeiros livros eram produzidos pela gráfica do Exército. Isso é verdade? Você sabe dizer se procede? Não ouvi não sobre esse Exército. Eu sei que era uma gráfica já apropriada, contratada pelo mestre, né? Tanto é que o mestre tinha o depósito desses livros lá no palácio do Belfor Roxo. E tem até um relato que de vez em quando sumia esses livros lá. Eu tenho. E o pessoal da gráfica lá também disse que eles também falavam que sumia livro. Ô, seu Manuel, está sumindo o livro lá, o que está acontecendo? Aí disfarçava, mas o mestre já sabia tudo que estava acontecendo. Mas os livros eles tinham. O que é interessante que você falou aí é que já tinha uma produção de livros razoavelmente, porque quando você entra para uma revenda, obviamente você não vai botar 2, 3, você tem um volume grande para fazer a revenda. Né? Então essas livrarias que são grandes, elas distribuem para outras livrarias. Então tinha até um certo acesso, né? Em São Paulo. Perfeito. Mas os livros, eles eram direcionados para o mestre ali, para o palácio. Esses livros, eles ficavam num período ali, sei lá, tipo de ponto de luz, vamos dizer, né? Esses livros ficavam ali, num período guardado, até que fosse liberado pelo alto para que esses livros fossem distribuídos para as livrarias. Interessante. Alguns pontos. Esses livros, eles não chegavam no palácio e já saía. Não, esses livros o mestre mantinha guardado um período. Tinha um período que ficavam esses livros guardados lá.
Depois liberava, ele recebia a liberação, aí esses livros eles eram encaminhados. Para o bom entendedor, assim, é fácil de entender o assunto, mas para quem não conhece absolutamente nada de cultura racional, o que o Bené está falando, você me corrija se eu estiver errado, Bené, é um momento de absorção de energia, de concentração de energia racional no livro. Não é isso, Bené? Perfeito. Que nem quando foi feita a gráfica, né? A gráfica foi feita com ponto de luz. Ela tem um ponto de luz. Os livros têm o tempo certo de ser liberado e foram liberados conforme a liberação do alto. Então, como diz o mestre sempre falou, esse livro tem o dono. E essa demanda eu acho interessante, esse fluxo, né, de livros naquela época, porque são informações para quem está ouvindo e que é estudante, que são informações essenciais, né? São Paulo, no que eu entendi aí, São Paulo já tinha um fluxo de livro razoável, porque já estava recebendo e redistribuindo para gráficas, né? Não para gráficas, para revenda de livrarias locais. Então, quer dizer, tem um fluxo, e é um fluxo que não é pequeno. Porque, era volumes altos. Porque se você vai redistribuir para outros pontos de venda, com certeza bota 200, 300 livros aí para poder gerenciar isso aí. Com certeza, né? E aquele período do Tim Maia, Will, foi um período de grande divulgação, porque todo mundo queria esse livro. Esse livro, ele praticamente foi quase campeão de vendas no período, na época, né? Então, a demanda de saída de livros, a demanda de entrada de caravanas, as caravanas começaram a crescer nesse período, né? A caravana de São Paulo já chegou num ponto, você vê, em 77, Osasco já precisava abrir caravana, vim para cá para abrir a caravana de Osasco. Aí começou a abrir caravana, né? E o Tim Maia, ele foi praticamente uma âncora que deu um grande impulso, né, para a fase racional. Claro. Pena que, pela influência que ele teve externa, que é uma polêmica que existe até hoje, a razão da saída do Tim Maia, a razão do desmotivamento dele com o conhecimento. Mas, no entanto, o que o Tim Maia recebeu foi uma influência externa por um grupo de pessoas influentes artísticos que empunhava e fazia a cabeça dele, que ele tinha direitos autorais, que ele era um grande divulgador, e que por ele ser um grande divulgador da fase do conhecimento racional, esse meio artístico achava que o Tim Maia tinha que ter direito dos livros, tinha que ter direitos também da participação de lucro desse conhecimento, né? Eu até boto uma vírgula aí para entender esse processo de ter direito, né? Porque, na verdade, o desespero financeiro dele de parar de fazer show, de parar de levantar o dinheiro por conta própria, de parar de trabalhar, né? E a situação financeira que ele se encontrava, mais a influência dos externos, aí gerou essa não é isso? Com certeza. E ele foi... Esse período foi um dos melhores períodos da vida dele, né? A voz dele melhorou. Ele já não se envolvia mais com drogas. Ele já tinha uma outra disciplina, uma outra conduta. O problema dele foi ele se tornar muito beato. Ele se formou, né? Muito beato. Fanatismo. Exato, ele foi um pouco fanático, que é o que a gente não tem que ser, porque você sabe que você chega num auge de fanatismo, para você virar o casaco ao contrário é pior, né? É mais difícil. Foi o que aconteceu. Ele chegou num auge de fanatismo que quando ele virou a casaca ao contrário, aí ele começou a difamar a cultura racional. Eu vou até fazer um parênteses aqui, que eu já falei isso em público e vou voltar a falar. O que eu ouvi também de pessoas que estavam próximas a ele, disse o seguinte, que esse movimento veio armado, e como você falou, influência mesmo, mas o desespero dele, ele não pensou muito, né? Ele pensou mais no desespero dele, ganhou a influência do externo. Ele estava querendo abrir um estúdio de gravadora, uma gravadora, né? Então ele viu esse direitos autorais e entrar lucro financeiro para ele abrir essa gravadora. Entendi. Ele até abriu a gravadora Seroma, né? Seroma, Começou a gravar o primeiro LP, segundo LP. Agora você vê essa questão do fanatismo, e até também fazer uma vírgula com relação a isso aí. Até hoje você vê esses extremos. E o extremo, o que é? O extremo não é racional e nem é cultura racional. O extremo mostra o total desequilíbrio. A cultura racional ela é tão sensata,
e tão equilibrada que ela aceita até que você seja contra ela sem você entrar nessa linha de fanatismo, né? Como você vê alguns segmentos hoje, né, da história da cultura racional, você vê essas vertentes, né, esses caminhos que são mais intensos, que são mais fanáticos. E o mesmo acontece nas igrejas também, né, Bené? Tem pessoas que são extremamente fanáticas e pessoas que são extremamente conscientes, calmas, equilibradas. Então são extremos, né? Entra no desequilíbrio, né? Porque o que a cultura racional nos propõe é o equilíbrio físico, moral e financeiro, mas o que é o equilíbrio físico, moral e financeiro? Às vezes, muita confusão em cima disso. Esse equilíbrio é você não ter de mais e nem ter de menos, é você ter o suficiente para você manter a sua vida. Então, não adianta, o pessoal entra na cultura racional, vou ficar rico ou vou ficar bem financeiramente, ou não. Ela vai equilibrar a sua posição na sua vida para você ter o suficiente. Então, o nome é equilíbrio, né? Fala-se equilíbrio porque é a prioridade do estudante. Tem que ter o equilíbrio em tudo, nem de mais nem de menos. Agora outra coisa interessante dessa mudança dele, tanto é que eu conheci a história dele mais intensa, assim como todo brasileiro, vendo na televisão as entrevistas falando desse período, né? O período que ele se limpou. Então, as pessoas não entendem como é que ele ficou livre de um vício tão intenso, de alguém que é extremamente viciado, que ele misturava, né, tudo junto com a bebida alcoólica, com as drogas pesadíssimas que ele consumia. E como é que alguém se cura num vício tão intenso, tão pesado, de uma hora para outra, sem medicamento, sem tratamento, sem estar trancado numa clínica? Bem, isso mesmo. E os artistas reconheceram que essa mudança dele para melhor, que foi o melhor momento da vida dele. Quando ele volta para, como você mesmo falou, quando ele volta para a vida dele, ele entra o trilho, né? O trilho que ele seguia, ele sai do trilho e volta pior do que começou, né? Desandou, né? Mas o Atibaia, ele era uma pessoa muito boa, muito humilde, muito bacana. A gente se dava muito bem com todos os estudantes. Ele saía, às vezes nós saíamos dali, almoçava, ele pagava, às vezes pagava lanche para todo mundo ali, o pessoal da caravana, né? Ele comia um frango sozinho. Lá no Belfor Roxo, por exemplo, tinha uma cantina no Palácio do Belfor Roxo. Às vezes a gente ficava do lado dele, o Paulinho ali, o conjunto dele. Ele comia um frango, rapaz, sozinho. Coisa detalhe. Mas ele era como é que era? Porque você não foi para Belfor Roxo, né, Bené? Você continuou em São Paulo esse tempo todo, né? Não. De 73. 75 eu já conheci o mestre em Belfor Roxo. Então vamos voltar um pouquinho aí. Essa primeira visita, né? Como é que foi esse primeiro contato? Por que surgiu essa necessidade? Não, é que eu já queria conhecer, né? Já queria conhecer o Belfor Roxo, conhecia o mestre, né? Porque a gente é aquela pessoa que vive a busca e que já tem algo dentro de si, sei lá, talvez da origem, né? Alguma coisa meio predestinada. Eu não vi a hora de conhecer o mestre. Eu lembro até hoje quando eu cheguei. Como é que foi a visita? Eu cheguei lá no Palácio Científico, porque ele estava em obra ainda, né? Esse palácio estava em obra. E o mestre, ele dava atendimento ali do lado, no meio da obra, tinha um garajão, um salão grande, um garajão do lado esquerdo ali. E ele ficava ali atendendo o pessoal ali, tinha bastante gente, né? E eu, inclusive, fui levar um rapaz, aproveitei comigo, foi um estudante comigo, porque esse estudante, ele estava muito bitolado, ele estava lendo, não queria saber de trabalhar, não queria saber de estudar, não queria saber de mais nada, ele só queria, enfiou a cabeça no livro 24 horas direto. Como o Tim Maia, né? E aí, aí a Natalina falou, Benê, leva ele junto com você, já que vai para lá, e mostra ele para o mestre, fala para o mestre a situação dele aí, porque não é possível, não pode, né? Deixei lá, cheguei no mestre, o mestre na hora que ele... Porque o mestre atendia o pessoal ali conforme, né, estava ali. Então, na hora que ele me atendeu, aí eu expliquei tudo, né, saudacei o mestre e tal, a força dele é enorme, né. Aí eu expliquei toda a situação do rapaz, que o rapaz não queria saber mais de ler, que só queria saber trabalhar, só queria saber de cultura racional, mas levou uma chacoalhada do meu filho, a vida segue, a vida continua. Não, ele deu uma chacoalhada no rapaz... O rapaz acho que estralou, né? E o mestre nunca gostou de fanatismo, né? Eu tive muita convivência com o mestre, né? Ele nunca gostou desse fanatismo de você enfiar a cabeça no livro e ficar lá
Que isso, a vida está aí, né? Tem que dividir. Então, vocês tinham leituras lá nesse período, né? Leituras em conjunto, não tinha? Tinha as leituras, tinha os finais de semana, a gente participava dos bailes, o mestre queria que todo mundo dançava, eu já dancei muito lá com os forró lá, né? E era o tenente que tocava o forró, não? Não, nesse período não, porque o tenente, quando ele foi conhecer o mestre, acho que ele conheceu o mestre no Retiro, né? No Retiro, tá. Bem depois. Ele conheceu o mestre lá no Retiro. E nesse período, acho que o tenente ainda não estava lendo. O tenente começou a ler, não lembro se foi o final de 75, 76. E aí que ele quis ir para o Retiro, ele foi com a gente para o Retiro, o tenente acordeon. Mas ele foi o sanfoneiro do pai, né? O tenente. Sim. Mas então, você ia para esses bailes lá no casarão, era uma questão de... Porque o que eu conheço bem da rotina do Retiro, eu não conheço a rotina do casarão, né? Então, para quem está ouvindo agora, qual era a rotina lá? Qual era o tradicional lá? A rotina era o mestre sempre ditando os livros com a dona Lucia, né? Porque na época era a dona Lucia, ela que fazia todo o acompanhamento lá, né? Depois teve um período que ficou, parece que a dona Lucia saiu, depois ficou o Edgar um tempo, também ajudou. Aí depois, quando foi para o Retiro, que precisou se retirar, porque começou a acumular muita gente ali no palácio, e mesmo porque aí surgiu esses imprevistos com o Tim Maia, porque aí o Tim Maia começou a ser influenciado, aí achou que o mestre tinha que passar um pouco de direitos autorais, aí o pessoal lá resolveu, né, Augustinho, João Cruz, os advogados do mestre, né, que tinha lá um grupo de pessoal, aí o mestre resolveu se retirar dali, né, por isso que foi montado o Retiro, para se retirar. E aí foi comprado, acho que já tinha esse sítio, foi quando levaram o mestre para lá, acho que foi no final de 75, em 76 nós já estávamos ali no Retiro, desbravando a mata do Retiro, né? Já estávamos todos nós lá colaborando. Isso é interessante também, Bené, porque o que eu ouvi é que o Retiro, acho que foi o Raul que me contou isso, ele passou um tempo sem acesso, né, que para ir para o Retiro assim, era só um grupo muito seleto de estudantes, e muito tempo depois que começou a ter gente entrando, né? Sim, não. Esse período que era poucas pessoas, foi o período que eu comecei a participar lá, porque nós sentávamos, por exemplo, a gente chegava no Retiro, a gente sentava ali na varanda com o mestre, na mesa dele, dentro da varanda ali, e passava a noite toda, era uma mesa compridona, e ficávamos a noite toda ele conversando com a gente ali, né? A gente batendo papo. Eu era garotão, eu era molecão ainda, né? Eu era meio inocentão ainda, né? No conhecimento. Eu estava no princípio, né? Tinha lido a obra já inteira, já nesse período todo ou não? Eu acredito que eu já estava, acho que já tinha 76. Acho que não. 77, né? Acho que ainda não. Ainda não acabou a obra, não. Então, o mestre, ele conversava com a gente noite toda. Então, eram poucas pessoas que tinham ali, né? Estavam ainda iniciando as atividades, estavam nas construções ainda Tinha o quê? Casarão, a casa do mestre lá em cima. Não tinha nada de casinha, centro científico, hotel, gráfica, Três Poderes, não tinha nada. Tinha tudo mato ali. Eu tenho as fotos, que eu tenho uns vídeos que eu já mandei no TikTok. Tem as fotos do Retiro só mato. Você não acha que ainda nesse período de transição do Tim Maia, né, esse conflito do Tim Maia, você não acha que por uma outra possibilidade, essa cultura racional que já cresceu tanto, se você for olhar em 1985, o volume de pessoas era tão intenso no Retiro, tão grande. Então, se a gente tivesse ainda aquela linha da televisão, continuando com o João Roberto Kelly, eu não sei em que período que o Roberto Kelly começou, mas com o Procopio Ferreira, com aquela atriz, agora fugiu o nome dela, eu lembrei há pouco tempo e fugiu o nome dela. Clara Nunes, né? Clara Nunes? Não foi a Clara, não. Eu vi outro nome da televisão. Uma mulher bonita, até nova ela. Se esse movimento de televisão continuasse de 77 para 81, assim, o que a gente viu, que já era uma coisa absurdamente intensa em 85, seria 3 vezes mais, eu acho. Com certeza. Porque Mas a natureza... o marketing na televisão, ele
Ele tem um impacto muito forte, principalmente com pessoas como João Roberto Kelly, com o Tim Maia, né? Leide Francisco, lembrei o nome dela. Não tenho... Com o Procopio Ferreira, com esses nomes, né, que são famosos, Jackson do Pandeiro, toda essa intensa atividade artística. Exatamente. A atividade artística foi tão intensa. Eu cheguei a divulgar ali de caravana de porta em porta ali em Belfor Roxo e o Procopio Ferreira divulgando com a gente, de porta em porta lá. Alguns deles divulgando. Que legal. O Pedro Bob, entendeu? E vocês tinham. Interessante essa divulgação que você fala de porta em porta, porque são dois cenários, né? Você em São Paulo e o pessoal no Rio, né? Então, assim, como é que funcionava essas viagens? Por exemplo, quem é de São Paulo ficava em São Paulo ou contribuía com o Rio, vindo de vez em quando? Como é que você via isso na época? Ali em Belfor Roxo, as caravanas de porta em porta começou ali em Belfor Roxo, né? E São Paulo, em 75, ainda não tinha iniciado, só estava nos quadros, né? Começou depois. E a gente começou a fazer as caravanas de porta em porta, mas era cada um individual na sua região. A gente começou aqui por ajuda e colaboração do pessoal de Belfor Roxo. Entendi. Porque eles vinham uma vez por mês, eles vinham para cá e ajudavam a gente. Então, eles davam todas as coordenadas. E aí que nós começamos, porta em porta, por conta disso. Porque a gente baseava nos deveres de divulgação, né? Mas não tinha muito esse translado de sair daqui para lá. O único que acontecia é eles virem para cá no período do Tim Maia. Quando o Tim Maia encerrou as atividades, aí... as caravanas começou a crescer, né? Já estavam volumes grandes, já nos anos 77, 75, 76. Então já não precisava mais o help, né? Uma caravana socorrer outra. Mas é interessante demais esse período para entender esse cenário, porque nesse momento talvez Minas também tivesse em crescimento também, não é ou não? Não, Minas começou depois, né? Minas, outros estados, Mato Grosso, Brasília, lá com o Porto. Cada um lá, Rio de Janeiro era o Falcão na época. Mas aí desbravou, né? As caravanas começaram a crescer. Eu fiz naquele período de 76, eu fiz a programação da Rádio Mulher. Naquela época era eu, Oswaldinho não. Era eu, o Luiz Antony, não sei se você já ouviu falar no Luiz Antony. Não. O Luiz Antony, que ele está na atividade racional até hoje, um grande estudante. O Lorival, eu nunca mais soube do Lorival, e o Erson. Né? Depois apareceu o Valmir. Nessas épocas, depois eu já estava na caravana de 77, eu já estava em Osasco. Né? No período que eu comecei a divulgar lá em 77, abri a caravana em 77. Então, já partindo para esse campo, né? Saindo um pouquinho do foco do Belfor Roxo. Mas ele tem... eu ainda acho interessante porque tem uma outra lacuna aí que eu acho interessante conversar. É o período da ausência do mestre, que ele passou um tempo, que ele foi transferido lá para o Rio de Janeiro, para a parte do Retiro, no Alto da Serra, né? Então, ele passou um bom tempo sem contato. O Raul falou isso para mim, eu não sei se procede. Ele ficou um tempo, ninguém lembra. Ele ficou, sim, um tempo, né? Mas e aí o que aconteceu com a minha pergunta, na verdade, é específica com relação a Belfor Roxo e com relação a São Paulo. Ele deu esse espaço de tempo, e mesmo porque as coisas estavam avançando, as construções começando lá. E o que aconteceu com esse pessoal? Que você continuava indo para Belfor Roxo ou não, antes de ir para o Retiro? Normalmente, a gente sempre, bom, toda vez que eu ia para o Retiro, para Belfor Roxo, antes um pouco. É porque o período que eu tive em Belfor Roxo foi mais assim, o período de 75 e 76, mais ou menos. Foi o período do ano de 75. 76 já estávamos no Retiro. Então, eu tive um período de um ano só em Belfor Roxo, né? Mas ele estava ausente? Essa é a minha pergunta específica. Ele estava ausente? Algumas vezes nós não tínhamos a presença dele, mas as vezes que eu tive lá, sempre... Eu já cheguei a ver ele no meio do salão lá, quer dizer, tinha um salão na frente ali, que a gente tinha um forró, dançava, ele ali, querendo que o pessoal todo dançava. Sempre via a presença dele, né? Naquela época já tinha o Opala dele já ou não? Já tinha. O diplomata, né? O diplomata. Eu lembro desse diplomata só lá no Retiro. Lá em Belfor Roxo, não. Não, né? Belfor Roxo não, porque talvez ele ficasse guardado em algum canto no fundo, porque né? eu queria saber se ele fazia esse translado, se ele voltava constantemente ou não. Porque é isso que eu queria entender. Quando ele se afastou, se ele voltou ou não durante esse período. Ou ficou realmente
aguardando o pessoal começar a visitar ele no retiro? Ele ficou um período meio ausente porque tinha, vamos dizer aí, tinha um grupo de pessoas que queria que ele assinasse uma documentação de transferência de direitos autorais. Ah, entendi. Então ele teve que ficar ausente, ele precisou se ausentar. Entendi. Foi quando ele ele ficou se ausente, ele precisou ir para o retiro, e lá mesmo assim esse pessoal foi lá com o Tim Maia para pegar e tentar fazer o mestre assinar esse documento. Você sabe que eu soube do Lima, que também se eu não me engano, ele era da secreta da Marinha, né? Junto com o Valdir, se eu não me engano, e outras pessoas que conseguiram segurar esse golpe antes do retiro, antes da entrada do retiro, lá onde é mais ou menos hoje o Chuveirão, né? Que é um pouco antes do retiro. Eles estavam se preparando lá quando... E quando o mestre falou pro pessoal que onde ele estava, antecipou, né? Antecipou o que ia acontecer, avisou, o pessoal já foi lá sabendo, e o pessoal do Tim Maia não sabia que ele tinha essa capacidade de saber antes do tempo, né? Os caras saíram lá meio chocados, com a boca aberta, porque como você sabe, vai mexer com um homem de outro mundo. É verdade. Eu tiro pela culatra lá. E aí que causa a decepção dele, porque ele esperava dar um golpe, né? E tomar a cultura racional para ele de alguma forma, né? O volume, essa questão religiosa e a questão financeira, ela realmente é um conflito muito grande, porque as pessoas que buscam a religião, por exemplo, e buscam as suas aspirações espirituais, elas têm total, pelo menos no texto, né, total afastamento, né, se desvincula da matéria em si, porque as coisas passam a não ter valor. Mas para quem não está envolvido nessa linha de desprendimento, né, de evolução espiritual, né, do que eles estão buscando, quando vê um fluxo muito grande de pessoas e vê um fluxo muito grande de dinheiro, né, diz o ditado que, né, onde tem dinheiro tem ladrão, né? Então, assim, eu acho que surgiu essa ganância, essa ambição tola, né, boba, porque eu até fiz um comentário agora há pouco tempo aqui na Suécia com um grupo de amigos que eu me encontrei, que ele guardou os livros, ele guardou as roupas. Então, se ele tivesse realmente um ódio, os discos que hoje circulam no mercado não estariam no mercado, porque ele teria destruído tudo. Mas o filho dele encontrou numa espécie de depósito dele, tudo guardado, roupa, foto, disco. Então, se fosse realmente algo que ele detestasse, né, eu acho que o arrependimento bateu. Eu tenho essa minha quase que certeza que em algum momento, depois que a ira baixou e depois que a consciência meio que sacudiu um pouquinho, eu acho que ele se arrependeu, mas ele sabia que ele teria que enfrentar o ego dele. Essa é a minha opinião, né? Uma opinião muito, muito vaga mesmo, mas eu acho que ele saberia que ele tinha que enfrentar o ego dele e tentar retornar. Ele tinha medo, talvez, de retornar. Eu tenho essa sensação. Porque se fosse algo que ele detestasse mesmo, né, ele não teria nada em casa. Eu, por exemplo, se fosse comigo, eu ia me desfazer de tudo. Né? E não, ele guardou tudo. Então, não sei, é uma dúvida, né, minha. O que ocorre é assim, o Tim Maia, depois no final dos tempos, ele se arrependeu. Você sabe que ele depois compôs até uma outra música, aquela música Manuel, Foi pro Céu. E aí ele, no leito de cama, ele deixou essa música para o Ed Mota gravar e lançar a música, né? Uhum. Porque o Tim Maia, quando ele se desandou e tomou um outro rumo na vida, que aí acabou entrando nas drogas de novo, tóxico de novo. Voltou. E aí ficou doente. Aí ele ele compôs essa música, né? O Manuel Foi pro Céu. Quem lançou foi o Ed Mota. Tem uma outra vírgula que eu lembrei do filme dele. Eu acho que também outra pressão foi a questão da mulher dele, né? Ele perdeu a esposa, que se afastou, né? E ficou naquela situação com o filho, né? Com o filho, uma criança, um neném ainda, né? Eu acho. Então, assim, eu acho que toda essa pressão familiar, isso tudo conta, né? Conta a pressão familiar, a questão de ter um filho, uma mulher ir embora, a questão do financeiro, de você não ter nada e você ser uma das pessoas mais em evidência, digamos assim, né? Mais em evidência em termos de divulgação, porque era uma figura ícone, né?
da música brasileira, e então ele deve ter pensado assim, poxa, a única solução que eu tenho aqui para reverter o processo da bobagem que eu fiz, que é parar de trabalhar, que era só voltar a trabalhar, Bené. Só voltar a trabalhar. Perfeito. E a vida voltava no eixo, voltava melhor do que antes, mas ele cometeu essa bobagem. Né? Como você ele não falou, aguentava mais, se envolveu com droga, né? De novo, né? Acabou ficando doente. O último show dele teve que parar no meio do show, né? Sim. Ele não aguentou. Mas é isso aí, é um assunto meio do Tim Maia que realmente... O mestre até falou, depois de ele se transformou, ainda vai divulgar muito conhecimento racional, como ele divulga, né? O Tim Maia continua divulgando, e eu vou te contar uma história que eu acho que eu já te falei. Quando eu cheguei na Suécia pela primeira vez em 2004, se eu não me engano, em abril de 2004, no dia 23, no dia mais ou menos entre 15 e 20 de abril de 2024, é o meu primeiro contato com a Suécia. A gente não conhecia nada aqui. Eu vim a trabalho, né? E eu saí com um grupo de brasileiros, a gente andou assim, tipo, eu vou dizer para você entender, assim, uns 3 quilômetros, coisa muito pouca, para parar dentro de uma espécie de um casarão, digamos assim, tipo um hotel, mas não é um hotel, né? Mas você precisa visualizar, de 3 andares mais ou menos, numa região nobre de Estocolmo, onde tinha um DJ num canto e um barzinho na outra ponta, muito informal, como se fosse o saguão a parte de uma piscina de um hotel, para você entender, do lado de fora do hotel, né? Então, meus amigos tomando um drink, e eu ali chegando, né, procurando o que eu ia beber. E aí, o que tocou? Chuta aí o que tocou. Tim Maia. Tim Maia, né? Cara, o cabelo do meu... Isso para você entender onde é que foi essa conclusão tua de que ele ia continuar divulgando. Quando o cabelo do meu braço arrepiou, eu falei, cara, eu tenho que conversar com esse DJ. Aí eu falei com ele em inglês, falei assim, e aí, que música é essa aí? Não, eu fui lá no Brasil e eu tô sabendo que isso era o auge, isso em 2004, hein? Isso era o auge do momento, era muito caro, difícil de encontrar. E aí eu encontrei esse som e, cara, o mundo inteiro, as gravadoras do mundo inteiro começaram a ouvir esse novo, né, relançamento do Tim Maia Racional 1, 2 e 3, né? Que o 3 saiu bem depois, virou febre internacional. Então, quando o Racional Superior fala, né, ainda vai divulgar muito, olha aí, olha a prova. Divulgou, e ainda até hoje tem grupos de pessoas que seguem e acompanham as carreiras do Tim Maia. Eu, inclusive, participo de um grupo que é o Yuri. O Yuri é um fã número 1 lá de São Paulo, aqui, que ele tem tudo quanto é atividade relacionada ao Tim Maia. Eu passei muitas fotos para ele também período de Tim Maia, né? Algumas fotos que eu tinha guardado. Mas ao período que nós atravessamos na cultura racional. Foi um período bom. E você sabe que a natureza, Will, ela é seletiva e ela faz o filtro, né? É o filtro por quê? Porque vai ficando as pessoas que vão se amadurecendo, vão crescendo, vão se fortalecendo na cultura racional. Quem e vai ficando, né? Então, nós passamos um pente fino aí, esse período do Tim Maia, teve muita gente que parou de ler, na época que o Tim Maia se desligou. Teve um período também que, quando o Mestre se transformou, você vê, muitas pessoas acabam parando um pouco de ler. Sim. Então, são períodos seletivos, né? Os conflitos, as coisas que ocorrem no meio racional, as divergências, as dualidades. São grupos que têm uns que seguem de um jeito, outros que seguem de outro. Então, cada um tem um caminho de fórmula de estudar o conhecimento. Eu acredito que a natureza está fazendo o trabalho dela e acho que quando todos estão tentando fazer o seu melhor, cada um tem que procurar esses ciclos, né, evolutivos são ciclos que, como alguns dizem, né, separando o joio do trigo, né? Separando o joio do trigo. Depurar, é separação, joio do trigo. Mas voltando ao assunto do retiro, então, lá do início você falou que você foi lá para ajudar a abrir mato, né? Preparar o cafezal, talvez, né? Ou não? Desbravamos, fomos construindo as casinhas, construindo o hotel, ficávamos até meia-noite na obra do hotel. A construção dos 3 poderes. O Xangô começou a quebrar pedra nesse período também teu, que você estava lá no retiro?
Xangô qual? Você foi estudante? Tem um estudante chamado Xangô, na verdade, que eu vi uma história bem legal dele, que ele quebrava as pedras lá para ajudar nas construções. Eu lembro dele. O período de começou a quebrar as pedras foi o período que foi feito os córregos, né? A separação do rio, que a gente foi canalizando, todo aquele rio foi canalizado com pedra. Sim. Então a gente foi quebrando, muita gente de nós lá quebrou bastante pedra. A gente quebrava pedra para colocar nas laterais ali, né? Entendi. Para canalizar todo o riozinho, porque até então não tinha pedra nenhuma ali, né? Então, não tinha nada, né? Tinha um casarão na entrada e tinha a casa dele lá em cima, isso? E mais nada. Depois que a Jo, né, que foi uma escolhida pela natureza para dar todo esse impulso da construção do Retiro. Em 81, né? Ela fez isso em 81. Em 76. A Jo entrou lá em 76. Ela foi em 76? Né? Eu achei que ela foi bem depois. A Jo entrou no Retiro, A Jo entrou no Retiro em 76. 76. Interessante. 76, já estava no Retiro, 77 acompanhando. Ela teve um período inicial grande lá no Retiro, né? Pelo menos o ênfase de colaboração da parte dela. Sei aí a gente tinha todas as atividades ligadas ao Retiro, né? Como é que era esse momento pós colaboração, no período que vocês estavam por lá? Você tem uma lembrança de acabar a colaboração? Retiro. Vocês se reuniam e faziam uma leitura? Como é que comia? Como é que vestia? Como é que... Ali teve um período, por exemplo, que nem nós estávamos construindo ali 5 horas da manhã já batia o sino, né? Sim, já tinha o sino. Você lembra desse sino? Já tinha o sino. Já tinha o sino. Nossa. 5 horas, 6 horas, tá todo mundo levantando já, bater continência. Aí nós íamos para a cantina, tomávamos o nosso café de polenta com chá com leite. Então já tinha cantina? Então, em que período? Tinha cantina, já tinha cantina antiga, né? Primeira cantina, né? Antiga. Quando tinha a boutique também antiga, que é a boutique que a dona Anícia atendia, a dona Lucia atendia. Por causa da cantina. Então, nós sentávamos ali do lado da cantina, tinha aquelas mesas compridas, né? E isso no período da manhã, para a gente já partir para a obra, partir para a colaboração. Cada um ia para o seu rumo, cada um para o seu ritmo. E parava em que horário? Mais umas 5 da tarde? Teve um período que a gente parava tipo 5, 6 horas, mas quando o mestre pedia aceleramento para acelerar a obra, que acho que tinha um tempo, que o mestre ele tinha muito uma ligação dele do alto, né? E tinha o tempo para entregar a obra, que nem o hotel. O hotel ele queria entregar logo, né? Aí nós ficava até meia-noite no hotel, batendo laje, batendo isso, e dava meia-noite nós descia para a cantina, além de jantar, nós já jantava, tinha o período de janta. Mas quando fosse meia-noite que a gente descia, ainda tinha reforço na nossa alimentação. Para tentar entender essa etapa de construção, primeiro o casarão e a casa dele lá em cima, né? Segundo lugar, a cantina. Em segundo lugar, a cantina. Já estava... Aí tinha obras assim distribuídas no Retiro, né? Se eu não me engano, acho que foi 77, 70, não lembro o ano dos 3 poderes. Depois veio o centro científico, veio os 3 poderes, o hotel, o centro científico. Bem depois, né? Científico acho que foi o último. Porque os 3 poderes me parece, na minha visão, me parece mais lógico ter a prioridade mesmo, né? Mas a construção do centro científico é muito complicada, já realmente precisava de uma... Exatamente, ele foi com o seu Luiz, né? O seu Luiz, ele foi um conterrâneo que também eu deixei, ele foi no Retiro, a primeira vez que ele foi no Retiro, ele foi junto com a gente também, o seu Luiz, né? Ele foi um conterrâneo aqui de Santo André, eu conheci ele é pai ele, da Cecília. Conheci o seu Luiz. Sempre que a gente estava no Retiro, estava sempre com ele ali, porque foi um amigo da gente, tempos antigos, né? Então, ele e a dona Amália, quando a gente foi a primeira vez no Retiro, eles viajaram com a gente, né? A Cecília, o Camilo. Ele é pai da Cecília, né? Então, a serraria, que não sai agora, hein? Serralheria é tudo por conta dele. Surgiu também logo no início também, né? Sim, né? E a marcenaria não tinha nesse período, né? Ou tinha já? Com o Severino, talvez.
Serralheria, não sei se você lembra do alemão. A serralheria, ela começou com o alemão. Com o alemão de Belo Horizonte? O alemão lá. Não, é um alemão que o pessoal disse que agora ele foi mudar lá para Venezuela, um grandão. Tem até foto dele, o alemão. Esse foi o primeiro serralheiro do Retiro. Okay. Ele cuidava do trator, ajudou a construir a pontinha lá, aquela pontinha da entrada ali onde fica a escolinha. Depois veio o seu Luiz. O seu Luiz veio para ficar no lugar do alemão. O alemão era o tempo do Jorginho, né? Jorginho era da fazenda. Eu teve um período que eu também colaborei muito na fazenda, cuidava dos cavalos do mestre, né? Tem até um relato. Isso já foi bem depois, né? Ah, sim, isso aí foi em 85, bem na frente, foi um outro período. Mas voltando um pouquinho nesse período do início do Retiro, obviamente que quem está colaborando e está lidando diariamente com o mestre tem uma série de histórias ali, uma série de lembranças. Você vem lembrando de algum momento assim, até voltando um pouco mais do casarão, de coisas que te causaram algum impacto você como estudante, porque aí é uma outra visão, né? É a sua visão e a tua experiência com esses relatos diários. Esse período inicial do Retiro, eu tinha muito pouco acesso com o mestre. Por quê? Porque eu, a princípio, era o iniciante dos estudos. Estávamos aí nos 2, 3, 4 anos de conhecimento. Eu estava caminhando ainda, né? Eu comecei a ter um acesso mais direto com o mestre, contato direto com ele, a partir dos anos 80. Né? Ali eu já comecei, 77 praticamente, né? Não vou dizer 80, mas 77, quando eu comecei a já frequentar as caravanas. Mas eu tinha, antes de 77, eu tinha acesso com ele assim, a gente participava Eu? Estou ouvindo. Estou ouvindo. Ah, não, pensei que tinha... Não, então, desse período do início do Retiro até o período que eu comecei caravana, eu tinha a convivência com o mestre nos encontros que a gente sempre estava sentado na varanda ali com ele. Né? Então, ele vira e mexe, chegava no final do dia, como eram poucos estudantes ainda naquela época, esse início do Retiro eram poucos estudantes, né? Dá para contar na mão aí o pessoal que colaborava nos 3 poderes, porque foi o início, né? Esse período a gente ficava muito ouvindo o mestre conversando com a gente, contando os fatos, né? Mas eu não tinha muito contato de conversar direto com ele. Eu conversei com ele no meu Belfor Roxo, conversei com ele poucos ali, eu não lembro as recordações de conversa com ele que eu tive no começo. Agora em 77 não, 77 para frente eu comecei a ter um acesso mais direto com ele. Já coordenava, já passei a ter um acesso rápido, mais fácil. Mas tem muitos casos de pessoas que viviam... Eu não morava no Retiro, né? Eu morava sempre em São Paulo. Mas quando você ia para colaborar, dormia lá, né? Dormia no casarão. Eu ia lá. Eu fui colaborar... Eu morei no Retiro em 85 e no período de 87, 88, 89. Esse período eu morei no Retiro. 2 períodos. Não, mas quando você foi colaborar no início do Retiro, a minha pergunta é... não. Você dormia no casarão? Lá no início, a gente... Viu? Uma vez, 2 vezes... Uma vez por mês, ou cada 2, 3 meses, a gente estava no Retiro colaborando. Então, mas era um trabalho de 1 dia, 2 dias? Passava uma semana? Como é que era isso? Era coisa de final de semana que a gente pegava, e às vezes pegava feriado emendado, pegava 3, 4 dias, entendi. Já voltava, né? E eu ia muito com o seu Pereira, porque o seu Pereira, quando ele vinha para cá, ele levava muita gente para lá, né? Quem queria ir para o Retiro, então eu viajei muito com o seu Pereira na perua dele. Naquele período a gente não tinha como lotar ônibus, que ainda estava pouco, mas depois começamos a lotar ônibus, aí desbravou de forma diferente. Eu acho super interessante essa transição, né, de começar como você falou, assim, 7 pessoas, 6 pessoas em São Paulo, e em tão pouco tempo, você diria o quê? Que na caravana de São Paulo, dos teus primeiros momentos com a caravana, a divulgação de porta em porta, para o ano de 77, foi um boom, né? Foi uma coisa assim... 75. Porque São Paulo começou ali, 74, né? Acho que 74 começou ali. E aí... E em 77 já era uma quantidade... Em 77 já estava lá o seu Oswaldinho, né?
Eu acho que o seu Léo já começou a aparecer, porque eu já estava em Osasco. Mas qual era a quantidade de pessoas que você imagina que gerava numa caravana, assim, numa divulgação de rua? Já começou a chegar na faixa de 50 pessoas. Ali em Osasco mesmo, nós chegamos a ter um período no auge ali, de 83, 85, com as fanfarras, chegamos a ter 100 caravaneiros, 100 ou mais. Na rua. Caravaneiro na rua mesmo, divulgando de porta em porta. Era um impacto, divulgação de impacto. Já nesse período aí... Sem dúvida nenhuma, a banda faz... Sem dúvida alguma, a banda faz uma diferença radical na divulgação. Mas sem a banda, quando vocês faziam essa divulgação de porta em porta, a abordagem de vocês era uma abordagem bem recebida naquela época? Como é que as pessoas da época recebiam vocês? Era algo hostil? Era algo tranquilo? Naquele período, Will, as divulgações eram diferentes de hoje. Hoje, você percebe, eu já participei nas caravanas de hoje, o pessoal hoje coloca muito em caixa de carta, né? Tem essa mania de colocar dentro da caixa de carta e vai embora. Quando vê a pessoa no portão, bate um papo, conversa, tal, cruzando com a pessoa na rua, bate um papo, para, conversa. Naquela época, não. Naquela época, nós fazíamos questão, nós batíamos palma, chamava a pessoa, divulgava para a pessoa e divulgava todo o conhecimento da cultura racional. Então, o que acontece? Naquele período a gente dispunha de tempo, a gente divulgava com calma, né? Saía as caravanas, o coordenador ele ia observando os caravaneiros que ficavam para trás para acompanhar, e a maior parte dos caravaneiros, eles ficavam conversando com as pessoas. Muito raro a gente colocava folheto na caixa de carta, muito raro. A gente fazia questão de conversar com a pessoa. Então não tinha muito... E a abordagem era uma abordagem... Porque eu estou querendo falar agora de uma questão de época, né? Porque as pessoas reagem de forma diferente em épocas diferentes. Naquela época era tranquilo divulgar? As pessoas queriam ouvir? Super tranquilo. Não, super tranquilo. O pessoal nos tratava com muita educação. Muitas pessoas realmente se empolgavam com o conhecimento, né? E aqueles que defendiam a sua religiosidade, eles davam atenção, respeitavam. Óbvio que às vezes eles poderiam não concordar com a gente, mas também nunca tivemos caso de alguém desrespeitar a gente. Não vou dizer que acontecia um caso ou outro, Diego entrar, bater palma, a pessoa lá da porta, não queria atender. E de boa, a gente respeitava, né? Então, isso é normal. Mas era a divulgação daquela época. E você participou de divulgação no Rio e em São Paulo. Tinha diferença para você ou não? Divulguei tanto no Rio, Belford Roxo, né, e outras partes do Rio, como em São Paulo. E era diferente? Você acha que era diferente? Era a mesma coisa? O modo de divulgar cada região é um jeito, né? Cada caravana ela tem o seu método por conta do coordenador, né? O coordenador ele tem o seu método. Eu tinha um método, por exemplo, acompanhar a caravana. Então eu tinha um grupo de pessoas que me assessorava. Como a caravana começou a crescer muito, às vezes imagina você andar com 80, 100 pessoas na rua, 50, tem dia que vinha, chegou a ter 100 caravana. Então tem dia que não, nem todos vinham. Agora, você não dava para você olhar isso sozinho, você tinha que ter um grupo de pessoas lhe ajudando. Então eu tinha aquela escala, né? O último caravaneiro que ia ficando para trás, sempre tinha alguém que ia ficando de tocaia ali para acompanhar, para trazer. E panfleto? Então, quem é que... Deixava uma linha, né? Qual era a ideia de panfleto naquela época? Eram 2, 3 panfletos? Eram mais? Tinha muitos tipos, né? Tinha o que é cultura racional, você está sendo lembrado, a causa da violência. Naquela época já tinha isso? Nos anos 70 já tinha isso? Nos anos 76, 77, nos anos 70 já tinha essa divulgação. Eu tenho muitos modelos de folhetos, né? Eu tenho muitos modelos guardados, que a gente... sabe aquele jeito quando você quer colecionar? Que bom, então, que bom que você colecionou. Que bom. Eu procurei guardar, às vezes, 2, 3 tipos de folhetos da época. Eu tenho guardado bastante. Eu tenho uma pasta aqui cheia de modelos de folhetos, mensagens. Você tem que divulgar isso aí, colocar no teu canal. Por sinal, antes da gente concluir esse bate-papo gostoso, você fala para mim aí qual é o teu canal, para o pessoal poder te seguir também no YouTube. Qual é o teu canal? O canal do YouTube meu é o José Benedito Filho que eu tenho, né? Isso aí. Ali o que eu faço ali é uma divulgação para leigo, né? Então... não entro muito em detalhes sobre assuntos particulares nossos da cultura racional. É que quem acessar meu canal ali da YouTube,
vai ver que eu não uso muito o salve, porque eu não vou dar salve para leigo, eu dou salve para estudante. Então, ali eu uso uma linguagem mais mais popular, mais assim, mais direto para quem não é estudante. Lógico que serve para quem está iniciando, né? Quem está começando, porque tudo tem que ter sintonia para que você possa transmitir uma informação daquilo que a pessoa já está dentro do raciocínio dela, conforme o livro fala. O estudante ele tem que passar a sua divulgação já sabendo o que o raciocínio do outro está querendo se ouvir ou querendo saber, né? É isso aí. Então, antes de você me perguntar, às vezes a gente acaba tendo a resposta, né? É isso aí. Deixa eu te perguntar com relação a relato, né? Falando de relato, né? Falando de abordagem racional. Assim, as memórias, as lembranças que você tem das coisas mais impactantes que você viu contigo ou com outras pessoas ao seu redor, você lembra de alguma coisa? Por exemplo, o caso do Tim Maia foi um caso impactante porque ele realmente se curou, né, de um momento para o outro, sem a ajuda de nenhum tipo de medicamento ou nenhum tipo de tratamento específico, né? E no teu caso, assim, você viu alguma coisa ao teu redor, com você, família ou amigos ou estudantes que você lembra que foi alguma coisa impactante, que foi uma coisa forte, uma lembrança de alguma prova? Por exemplo, você já vem até para poder fazer uma base mais profunda da tua experiência. Desde pequeno você já tinha uma experiência, aspas, mediúnica, né? Aspas. Você já tinha experiências, então você já vem de um impacto muito forte desde pequeno. Nossa, com certeza. Então você teve outros impactos após a cultura racional? Tivemos impacto, sim, né? Nós tivemos aí impacto, você fala coisas que... São fortes, lembranças fortes, lembranças que realmente você diz assim, puxa, isso aqui realmente é a prova de que a cultura racional é realmente algo que eu estou buscando, algo que realmente não é desse mundo. No período da regional lá em São Paulo, quando eu coordenei a caravana de Osasco, nós estávamos crescendo, se tornando um auge, né? A caravana de São Paulo estava crescendo enorme. Aí eu passei a coordenar São Paulo também, junto com o Oswaldinho. Eu fui regional ali. Na época eu era o coordenador regional da região oeste de São Paulo. Tínhamos o Oswaldinho, que é da região central, e tínhamos o Diomar, não sei se você lembra do Diomar, que era da região leste, lá de cima do Tucuruvi. Esse período foi um período que éramos 3 coordenadores do estado de São Paulo todo. A gente fazia as reuniões com todos os coordenadores, porque tinha caravana para tudo quanto é lado de São Paulo aqui. E aí foi um período que eu tinha já saído da Rádio Mulher. Quem estava dominando a Rádio Mulher nesse período já era um outro grupo de pessoas. A Nilza parece que já tinha também se ausentado da Rádio Mulher. E a Nilza, ela começou a fazer a Rádio Mulher no período que eu levei ela de Osasco, né? Que ela participou um tempo com a gente em Osasco ali, e ela começou a participar da Rádio Mulher nesse período. Depois ela praticamente foi se auxiliando ali na caravana de São Paulo, se tornou praticamente um abraço direito ali do Oswaldinho. Então ela começou a coordenar junto com o Oswaldo. O Oswaldo era o coordenador central, era o titular, né, de São Paulo. E aí tínhamos a regional nossa central, que era a Vila Madalena. Aí tivemos todo aquele período, né, de crescimento. E a caravana de São Paulo estava crescendo muito, muito, muito. Mas aí, o que acontece? Aconteceu uma coisa que aconteceu quase com o Tim Maia, né? A Nilza tinha um grupo de estudantes, né? Esse grupo de estudantes, ela coordenava tudo. E acabou ela tendo uma ganância, né? Tendo uma ganância da parte dela. Essa ganância da parte dela, ela começou a usufruir, né? Usufruir valores da fase racional, que não era de direito. Foi praticamente quando o pessoal acordou, né? O pessoal da cultura, administração aqui de São Paulo, né? Nós tínhamos a Livraria de São Paulo, que coordenava toda a parte da tesouraria. E esse pessoal, eles começaram a acordar sobre isso, né? Então, aí a Nilza, o pessoal lá queria alugar uma casa aí, que era uma mansão, né? Não era uma casa, era uma mansão. Aí houve esse desacordo, esse desentendimento, todo esse
processo de... E o engraçado você falar sobre ela, por exemplo, porque eu recebi há pouco tempo, né? Acho que uma semana e meia, 2 semanas atrás, um texto, né, dos relatos dela, da experiência dela nos primeiros momentos com o mestre. E uma parte desse relato, ela fala sobre alguma coisa, agora me fugiu a frase completa, mas em algum momento questionando a quantidade de pessoas, ou alguma coisa assim, e ele fala para ela assim: e muitos vão me trair. Então, assim, ele antecede a realidade enquanto ela está no momento de crescimento, se conhecendo, despertando e realmente vivenciando essa experiência incrível com alguém, como ela mesma relata, alguém que tem a capacidade de ler os pensamentos, como ela mesma coloca, entre incrível e ao mesmo tempo constrangedor, porque é incrível que ele faça isso e é constrangedor que a gente tenha que controlar os nossos pensamentos. Então ela deixa bem claro toda essa visão incrível desse homem incrível, desse conhecimento incrível, que vem mudando a personalidade quase que ateísta dela, né? No início que ela chegou, e essa mudança vem acontecendo com ela, e ao mesmo tempo é o que você falou, né? Às vezes o ser humano, ele numa visão bem maior, porque hoje eu não vejo mais o ser humano no individual, eu não vejo pequeno, né? Eu prefiro ver o cenário inteiro ao redor, e a gente sabe de que o ser humano não é, na verdade, uma peça independente, né? Ele faz parte de um conjunto, e esse conjunto ele é muito grande, muito forte. Então, o fato dela ceder a essa fraqueza humana, né? Que é uma das muitas fraquezas humanas, eu nem a coloco como responsável, nem o Tim Maia como responsável dos erros, na verdade, mas por a influência muito maior, que é uma influência magnética, que é uma energia muito poderosa, e ela realmente pega esses elementos que são fundamentais, e esse é o meu foco, né, de olhar bem de longe. Olhando bem de longe, você vê que uma grande ferramenta de divulgação foi derrubado. Por quê? Por causa da vaidade, por causa da cobiça, da ambição. Da ganância, vaidade. Ganância. Exatamente. Então, assim, derrubou um, aí ela vai procurar um outro. Quem é o outro grande que eu posso derrubar? Encontrou a Nilza em São Paulo, derruba ela também. Então, esse movimento magnético, né, nessa minha visão bem de longe, ele é muito mais fácil de ser entendido na insignificância do ser humano perante essas forças do bem e do mal, digamos assim, do bem aparente e do mal absoluto, a nossa insignificância. Então, assim, essas pessoas têm a sua fragilidade. Eu uso uma linguagem aqui na Suécia que são chakras abertos, né? Diz, tem uma porta de entrada aí, você precisa fechar isso, né? E todos nós temos alguma porta aberta para alguma coisa, e esse não é a ambição, é a ganância, ou a inveja, ou a vaidade, né? Aliás, é um dos assuntos mais comuns que eu presenciei nesses anos do retiro. Eu acho que é a vaidade também. A vaidade, ela é uma porta, assim, parece que quase que discreta, né? Você quase não nota, e ela entra e ela absorve você ali com facilidade. Então, é a força mesmo, eu acho, né? Não, mas o campo magnético, ele realmente cria todas essas armadilhas para pegar as pessoas e desestabilizar o sistema que estava crescendo. A cultura racional naquela época, se não tivesse ocorrido o que ocorreu, de encerrar todas as atividades da Regional São Paulo, como encerrou a SPALD, que é a escolinha, encerrou muitas atividades. Se não tivesse ocorrido isso, nossa, hoje estava num boom. Eu fiz até uma relação no mesmo período do Osho, né? O Osho, não sei como vocês chamam aí. Se você comparar as histórias e o crescimento e a velocidade das histórias, que são muito parecidas, inclusive até com relação à menção da Jo, né? E a importância dela no processo de construção do retiro, né? As histórias são muito parecidas, e o final também é muito parecido. Perfeito. É parecido isso. Foi os dois conflitos que teve, que estralou para encerrar e reiniciar, né? Exato. Então teve períodos que a natureza recuou para reiniciar mais devagar. Exato. A natureza não quer meio acelerar, ela quer meio devagar o negócio. Então, a gente sabe que mas cresceu muito. Em 85, eu lembro do monumento, por exemplo. Você não tem lugar para dormir, não tinha pessoa dormindo no chão em qualquer lugar, assim, os bancos de madeira no meio do monumento, onde tivesse um lugar para deitar,
Jubileu de Ouro, né? Jubileu de Ouro Nossa Senhora, muita gente, muita gente. Foi o período que nós levamos 1.000 estudantes. Aqui de São Paulo, nós levamos 20 ônibus para o retiro. Só 20 ônibus Só São Paulo, 20 Só ônibus. São Paulo. Aí você imagina Belo São Paulo. Horizonte, você imagina Rio de Janeiro, os outros estados. Eu lembro de um final de ano. As pessoas olhando os corpos de energia no céu no dia 30 de dezembro. Era um espetáculo. Nossa, mas era muita gente, era gente demais ali. Era gente que não cabia. Era rotina, né? E o retiro é tão grande. E eu lembro que, aliás, até olhando o jornal, eu cheguei a publicar um vídeo antigo, né, do Retiro Racional, mostrando na abertura do JR, né, as pessoas subindo nos Três Poderes para dar a volta nos Três Poderes e eram esse espaço de grama que hoje você vê nos Três Poderes dos dois lados, era ele preenchido na direita e preenchido na esquerda, de subindo e descendo. Era muita gente, muita. Completo, né? Então, se fosse essa história que você falou aí do Tim Maia, por exemplo, e da Escola de São Paulo, seguindo essa linha aritmética, você ia chegar num valor que, né, era gente na porta, fila até ali o chuveirão para poder chegar no retiro, né? De gente. Muita gente. E a cultura já tinha se expandido a nível Brasil todo, né? Porque sim. Talvez o processo que a natureza quer, ela quer de uma forma muito mais natural, lenta, sem espanto, discreta. Eu analiso por esse ângulo, né? Eu analiso por esse ângulo. Sim. Tudo que acontece no meio racional, tudo que acontece de divergência, de conflito, é a natureza que faz o trabalho, porque ela quer recuar um pouco para reiniciar de uma forma mais serena, uma forma mais tranquila. Você falou algo interessante. Bené. No quinto da réplica a gente vê esse caso de extinção de civilizações, que na verdade, traduzindo no que a gente está conversando aqui agora, quando ela tem esse planejamento de extinção de civilizações no plural, não uma, mas várias, você tocou numa palavra que tem muito a ver com esse fascículo, né? Então é reiniciar, reestruturar. Que ela dá o reset dela, né? Como nós estamos aguardando um novo reset agora, que está fechando o ciclo, né? Sim. Então a natureza faz a sua depuração. Depuração, ela vai aquilo que comentamos agora, ela vai fazendo a separação dos fortes e dos fracos, do joio e do trigo, dos que querem subir e dos que querem correr uma hierarquia para o reino vegetal, mineral. Então tem duas salvações, né, Nil? Sim. Tem duas salvações para a gente escolher. Ou se prefere ser salvo em forma de vida direto para cima, ou ser salvo em forma de correr a hierarquia do o reino verde, né? Agora, lembrando desse assunto que a gente estava falando antes aí, dos relatos racionais impactantes, né? Eu fiz uma leitura, eu acho que foi leitura ou eu vi o vídeo, não lembro, sobre o Jackson do Pandeiro, como é que ele chegou no retiro com pneumonia, né? E que o mestre diziam, né? Eu não estou lembrado se foi texto, né? Se foi vídeo, e me desculpe se eu estiver errado em alguma coisa, mas era algo nesse nível, né? Que ele veio, que ele não tinha força para se manter em pé, de tão mal que ele estava. Ele mesmo falava, né? O Jacques Pandeiro, ele sempre via no nosso meio ali no retiro, conversava com a gente, né? Então, ele relatava mesmo essa dificuldade, debilitação que ele teve no início. Cada um de nós, muitos estudantes, cada um teve o seu testemunho, o seu relato, né? Seu restabelecimento e suas provas e comprovações a dele foi da veracidade. Pública. A dele foi pública, na frente de todo mundo. Ele parece que teve uma limpeza. Eu não sei se foi em algum programa da Jo que ela gravou no Em Tempo, na televisão, e ela falou sobre isso, eu acho, que falou que ele dali mesmo já botou para fora e já ficou bom ali mesmo. Então, as pessoas entenderem os impactantes relatos racionais, as coisas incríveis que a cultura racional faz, não é só curar o Tim Maia das drogas, ou o Jackson de uma pneumonia, ou da doutora Ione, por exemplo, que a doutora Ione, por exemplo, fez o relato dela tão forte, né? Muito forte o relato dela. Ela fala assim: rodei tudo quando foi terreiro, casa de macumba, espiritismo, igreja, onde ela foi para tentar se curar, e gastou o dinheiro que tinha de gastar, e chegou na frente dele e ele disse assim, que ele iria resolver, e ela queria dizer quanto custa, né? Quanto vai me custar isso aí? E aí ele falou, e já não basta o quanto você já gastou?
né? Então, assim, de graça mesmo, uma salvação, sem interesse financeiro, sem vaidade, nunca levou a pessoa dele como superior a ninguém, né? Sempre muito humilde. Você conheceu melhor aí do que eu, obviamente, 1000 vezes mais do que eu. Tinha Leone, o relato do Agostinho, o relato da Terezinha Medeiros. Eles tinham, né? Todos eles tinham um testemunho para eles estarem ali, né? Então, tudo linha de frente, principalmente o Jornal Racional, né? Quem falava bem, o João Cruz falava, o Agostinho. Então tinha bastante. E o Bené? O Bené guardou o segredo ou tem alguma coisa que você pode compartilhar? O Bené está guardando segredo aí, Bené. Lá tem assuntos que às vezes, né? São as particularidades, né? Particularidades. Eu tive muitas provas, eu já tive com o mestre fora do retiro, dentro do retiro, minha casa. Então, tem muitas comprovações que a gente não pede, mas vem e acontece. Eu tenho muita gratidão por ter esse conhecimento na mão, né? Que é meu guardião, né? É o meu guardião. Ele me cuida, me acompanha dia a dia, segundo a segundo. Então, o que já ocorreu comigo, não tem nem como eu largar um conhecimento desse. Então, é isso que a gente precisa passar, né? Eu sei que é difícil e algumas coisas são particularidades e é importante explicar o que são. Eu gravei um outro programa há pouco tempo, Encontro Racional, e nós tocamos no mesmo assunto, as particularidades. Aquilo que é particular entre você, o estudante de cultura racional, e Deus. Vou te comentar um assunto. Eu teve uma ocasião, quando eu coordenava a caravana de... Aliás, quando a gente divulgava de porta em porta ali, com aquela quantidade de gente, né? Acontecia muitos casos com a gente. Às vezes a gente está divulgando numa rua, daqui a pouco a caravana estava numa outra rua, eu ficava meio de boca aberta, ou eu mesmo, às vezes eu ficava para trás da caravana, e eu ficava aguardando até o último caravaneiro terminar a sua divulgação, e a caravana já tinha se estendido lá para baixo, quase perdido. E acontecia muitos fatos comigo, de eu, de repente, resgatar o caravaneiro, e daqui a pouco eu já estava no meio dos caravaneiros, parece que, sei lá, havia um teletransporte, sabe quando você era teletransportado? Isso acontecia casos na caravana, você pensa que não. Luzes, isso aí era natural, né? Para a gente isso era rotina, lá no retiro, aqui fora, ver luzes brilhantes nos livros, nas caravanas, em cima de estudantes, atrás da gente, no ombro aqui, que você olhava, nossa, isso aqui se tornou uma coisa tão rotineira. Eu teve uma ocasião na caravana de Osasco ali, eu divulgando ali eu cuidava da livraria e às vezes eu estava no meio racional divulgando também. E nisso eu estava divulgando para uma mocinha. E aí, cada caravaneiro ali, a caravana estava lotada de gente, né? Era um pleno sábado, tudo cheio, muito. Cada caravaneiro estava com uma pessoa divulgando. E aí eu estava divulgando para essa mocinha, daqui a pouco eu olho do meu lado o mestre, do meu lado ali, né? Enorme ali, aquela roupa, aquele bege bem clarinho, sabe? O sapato dele, bege bem, ele não estava todinho de branco, ele estava com um bege bem clarinho, tudo clarinho, quase branco. Aí ele estica a mão, mentalmente ele pede o folheto. Ele não falou nada, ele só pediu o folheto ali. Eu mentalmente falei, pai, quem sou eu para divulgar para o senhor, né? Aí ele pediu o folheto, esticou, né? E eu conversando com a moça, eu olhando para ele, aí eu peguei e dei o folheto para ele. Ele pediu, né? Eu dei. Falei, poxa, dei o folheto para ele, assim, o mestre. Aí o que acontece? Aí ele foi saindo. E eu, para não ficar meio constrangido com as duas pessoas que estavam na minha frente, que eu estava divulgando, eu continuei divulgando com elas, mas ansioso para ver e virar para trás para ver onde o mestre ia. Eu estava super ansioso ali, mas eu não deixei de dar atenção para as duas com respeito, educação. No que eu encerrei a educação ali, a divulgação delas, aí eu virei, né, para ir ver onde é que o mestre foi. Aí tinha os caravaneiros
que me ajudava na caravana, o Zé Cirilo e tal, o pessoal ali, eles estavam conversando com um gringo. E eu lembro que eu ouvia esse gringo, não estava entendendo o que o Zé Cirilo estava falando, o pessoal estava divulgando, e esse gringo falava aquela língua. Blá, blá, blá. E eu acho que aí depois que caiu a ficha, eu falei, o mestre pediu o folheto, fui lá, aí o Zezinho, eu falei, Zé, o mestre não esteve aqui? Ele falou, pois teve um senhor aqui parecidíssimo com o mestre, Zé, o Benê. Não, era o mestre. Eu falei, nossa, e era igualzinho, aí, mas o que ele... Falei, não, ele deu um folheto para esse senhor gringo, que nós não estávamos quase discutindo, porque ele não conseguia entender a gente, e ele queria entender. Ele deu o folheto, conversou as palavras com o senhor e saiu. E para aquele lado ele foi. Nós fomos atrás para ver se via. Não vimos. Mas se mandou, saiu. Então, é isso que eu acho legal, porque quando você fala assim, né? Vamos falar de pessoas que não entendem, né? As nossas experiências e o motivo, né? Eu vi essa semana, há 2 semanas atrás, assim, você ainda está... Eu não comento isso. Deixa eu só fazer um comentário aqui rápido. A pessoa me perguntou assim, você ainda está na cultura racional? Como quem diz assim, né? Como ainda está, né? E eu disse, já me foram tantas as provas e comprovações, né, do que é o universo em desencanto. Então, como você falou assim, com naturalidade, que ver luzes é comum, né? Ver luzes aqui e ali no livro, em cima da pessoa, como aquele relato que a gente tem aí no canal da chuva de prata, né, caindo em cima da pessoa, e a pessoa olhar assim e não entender nada. Então, assim, para quem não conhece, né, e para entender o que vem à frente, né, infelizmente não é tão simples e tão rápido assim, porque cada um tem o seu processo evolutivo. No caso do Bené aí, ele tem desde pequeno essa sensibilidade, né, mediunidade, digamos assim, para você entender. Que você não entende, que nós não usamos a palavra mediunidade porque médium é um nível abaixo, né? A metade. Mas quem está nessa ligação acima do médium é um polo acima, né? Um pulinho a mais. Então tem essa evidência dessas luzes, né? Como se fosse um médium, por exemplo, que tem essa evidência de luzes que são corpos de energia. Então, para o estudante de cultura racional é muito natural. Ver alguém aparecer e desaparecer é natural, porque a gente já se acostuma lentamente, naturalmente, vai se acostumando com isso. Não é isso, Bené? Com certeza. Você sabe o que acontece, Will? A gente, por exemplo, quando o mestre apareceu do meu lado ali, aí parece que eles desligam o pensamento da gente, desliga a gente falar. A gente fica sempre... Eu lembro uma vez que eu fiquei do lado de um ser extraterreno, um ser celestial, eu já tinha isso foi, nos anos 80, e o próprio mestre falou para mim, pode ficar... Eu estava resolvendo um assunto judicial aí, e aí eu fui lá, né, conversar com o mestre, falei, pai, eu precisava de ajuda aí, porque a coisa está pegando, né? Filho, aí pode ficar tranquilo, no dia vai estar um irmão do mundo racional, vai estar do seu lado. Tá bom. E aí eu peguei, no dia definido, eu já acho que não estava nem mais lembrando que eu tinha ido conversar com o mestre, mas eu sabia que ele estava sendo acompanhado, porque a gente era estudante, lia, estava sempre querendo. E aí eu estou ali, sentado numa sala grande, isso foi na Praça da Sé, estava resolvendo um assunto. Eu estou ali sentado, lendo meu livro, com a fotografia do mestre na página do lado esquerdo aqui, e ele lendo, de boa. Aí daqui a pouco senta um ser assim, um senhor aqui do meu lado, mas um senhor grande, sabe? O cabelo dele é loiro, quase batendo nos ombros, comprido. Eu não olhei muito de lado, mas eu vi a hora que ele sentou, eu vi que ele era um cabelo louro, comprido, né? Não cheguei a olhar o rosto dele. Uhum. E aí, tudo bem, estou sentado ali, estou lendo. Daqui a pouco ele olha para o meu lado assim e aponta para a fotografia do mestre e fala assim, eu conheço esse senhor. Eu falei, você conhece? Aí eu olhei para ele. No que eu olhei para ele, eu olhei o olho dele, sabe um olho de, sei lá, um brilhante azulado, um azul diferente. Os dois olhos dele, um azul diferente, sei lá, não sei se era azul. Sei qual tipo de azul rubi, mas brilhante. O rosto dele familiar, aquele rosto bonito, sabe? Ele todo de branco.
mas eu não consegui falar nada. Ficou, sabe, meu pensamento parece que desligou. Acontece, é. Eu olhei para ele assim, eu não consegui falar nada. Eu não conseguia expressar. Aconteceu comigo também, a mesma coisa. Eu não conseguia expressar. Aí eu olhando para ele, daqui a pouco ele levanta, ele vai, entra numa porta, e eu acompanhando o lance. Ele entra numa porta e fica lá dentro, que é justamente o lugar onde ele estava aguardando ser eu chamado. Ele entrou ali, passou uns minutinhos, me chamam, né? Aí me chamam, eu vou lá nessa mesma porta que esse ser entrou. No que eu entro na porta, a única porta que tem de entrada era aquela lá, não existia outra porta naquela sala. Era tipo uma sala pequena, tipo 4x4, só existia uma porta de entrada por onde eu entrei e olhei e falei, mas cadê o senhor? Aquele senhor que estava lá sentado do meu lado, procurando ele, não estava lá. Eu falei, nossa, mas aí eu, como tinha os juízes, o pessoal tudo sentado na mesa, eu sentei, sentei assustado, sabe? Mas eu falei, bom, vamos lá. Aí fizeram todos os procedimentos, tal, deram o veredito, belezinha, saí de lá super tranquilo, contente, com o assunto resolvido. E aí depois que eu estou saindo fora da região ali, que era uma praça enorme, que eu desço as escadas, que eu estou descendo a escada, do lado, assim, a coisa de 20 metros, assim, 30 metros do meu lado, eu olho um banco, o mestre sentado no banco olhando para mim. Eu falei, mestre, com meu pensamento, aí eu vou em cima, eu vou direto para ele, né? Eu falei, nossa, mestre, você está aqui. Aí eu fui, mas o que eu cheguei perto não era mais o mestre, um outro senhor. Eu peguei, recuei, né? Falei, não é o mestre, pô, eu confundi, né? Mas aí caiu a minha ficha. Eu lembrei do mestre, quando ele disse para mim, aí eu lembrei, caiu a ficha do ser que entrou lá dentro, que era o irmão do mundo racional. Foi lá fora, depois que eu saí, que caiu a minha ficha. É engraçado que você falou sobre essas questões de como é que a gente reage, né? A impressão que eu tenho, pelo menos das minhas experiências, é que parece que eles eu não sei se bloqueiam ou interferem no pensamento, porque eu tive duas experiências parecidas, lembrando assim de números e momentos, e uma delas, assim, a impressão que eu tinha é que eu não sabia pensar mais. É um vazio total no pensamento, assim, zero. Você não consegue falar. É bem por aí mesmo. É bem isso mesmo. Aconteceu muito estranho. Uma sensação que não dá para explicar, porque eu lembro que eu estava conversando com uma força, né? E me deu esse branco que eu não sabia o que dizer. Eu simplesmente não falava e não sabia o que dizer. Assim, parou o pensamento por completo. E eu não sei o que eles provam com isso, que você fica em momentos assim, quantas vezes, olha, se eu for contar quantas vezes, inclusive aqui na Suécia, eu tive algumas experiências desse tipo, sabe, que você lida com umas situações que são as particularidades mesmo, né? E a gente fica assim, a gente tem aquela certeza, a gente sabe que não é daqui, a gente sabe que é um habitante materializado, e a gente não fala, e eles também não dizem, e a gente sai dali com aquela ideia de, né, aquela coisa mal resolvida, né, Bené? Que você não tem meio... Perfeito. Mas eu confirmei com o mestre confirmou, lógico, ele já tinha falado para mim que ele ia estar junto, né? Sim. Mas na hora da branco, na hora você não assimila, você vai cair a ficha depois, né? Porque na hora o seu pensamento fica cortado, né? Eles cortam, né? Para não causar impacto, eu acho, né, Bené? Porque seria um impacto muito forte, na verdade. É mais fácil ter uma visão assim, uma visão dúbia, né? De que você vê e quando chega perto não é, aí você fala assim, não, eu que me enganei, mas é tudo muito, muito delicado, muito leve, né? O que comprovou ali foi eu entrar na sala e não ter outra porta de saída. Eles tinham que sair por algum lugar. Exatamente. Não saiu para o mesmo lugar que eu entrei, não saiu de jeito, eu estava do lado da porta. Estava do lado da porta. E ainda quis dizer para você que realmente quem era, porque disse, eu conheço esse senhor, né, Bené? Então, assim, está mostrando para você que exatamente era o... Confirmou a indicação que ele teve conhecendo o mestre. Exato. Os nossos irmãos lá em cima sempre estão do nosso lado e a gente sabe disso. Sim, a gente não tem... Sem dúvida. Sem dúvida. Às vezes a gente se acha... Eu não sei você, Bené, mas eu não me acho nunca à altura. E eles estão sempre presentes, entendeu? Sempre dando. Se eu for comparar, né, assim, falando honestamente,
daquilo que a gente faz, né? Daquilo que a gente realmente deveria fazer, que são coisas bem diferentes. Eu nunca me acho assim à altura desses presentes, né? Dessas visitas, dessas provas e comprovações, mas eles nunca deixam de provar que estão presentes. Isso é incrível, Bené, é incrível. Com certeza, bem por aí. A gente recebe independente de buscar, né? Porque eu nunca fui, sei lá, eu tive um privilégio de ter um equilíbrio, né? Eu tive um período que eu passei as dificuldades, que eu passei as tribulações, foi esse período que eu recebi muita ajuda. Mas depois a gente passa a ter um equilíbrio diferente, né? Sim, muda, e aí você nunca mais questiona, nunca mais consulta. Então, a gente nunca mais pede nada, né? Você pede no comecinho. No comecinho você tem aquela cremã, você crama, né? Para receber. E depois, depois é só agradecer e agradecer. Eu acho que a conscientização, quanto mais você se conscientiza de quem você verdadeiramente é, né, e o seu tamanho perante ao universo, quando essas fraquezas, que é a vaidade, a ambição, a cobiça, a ganância, como elas começam a sair de cena, né, e você começa a enxergar você, primeiramente, você no espelho, né, olhando você de frente, e entendendo, você vai meio que aceitando as coisas de uma forma bem, bem mais tranquila, bem mais leve. E quando você vai tendo essas provas, que são provas assim, nossa, se eu for contar aqui a quantidade de provas que eu falei, não preciso mais, e continua provando mais e mais e mais. Parece que você é sempre novo na cultura racional, que está precisando de prova, né, Bené? Parece que está precisando de prova, porque não tem motivo para provar. Sabe o que é? A gente está num meio, a gente é uma andorinha, um peixe fora d'água, e a gente está num mundo meio inverso. Então, o sistema, ele envolve você. Você não tem lapidação, você não tem desequilíbrio, você está dentro do seu núcleo, vivendo o seu livro, mas o meio externo, ele envolve você nas situações de lapidação. É onde eles nos socorrem, né? Eu, por exemplo, eu tenho carro, eu dirijo. Quantas vezes o meu volante mexe sozinho, vira para cá. E quantas acontece de evitar? Eu nunca tive ocorrências de acidente. Eu tenho 38 anos de carta. Eu nunca ocorreu um acidente comigo, um sinistro. Só teve uma ocasião que um motoqueiro bateu na frente do meu carro num cruzamento. Por quê? Porque eles estão sempre acompanhando, parece que eles estão dirigindo a gente. Eles dirigem. Que fica aí a informação para seguro de veículo no Brasil, né? Se você detectar na carteira... Deixa eu só fazer um comentário aqui, Bené. Se você for na sua seguradora e mostrar que é estudante do livro Universo em Desencanto, você vai ter desconto. Porque não vai causar problema no trânsito. For reconhecida, né? A gente não quer se gabar com isso, mas são provas. Provas. Eu moro num lugar aqui, por exemplo, eu moro há 26 anos, eu moro numa chácara. Aqui já entrou, nas casas de todo mundo, já entrou bandidinho, picareta, querendo levar isso, levar joia, levar dinheiro, levar um rádio, levar uma televisão. Todos, da minha lado esquerdo, da minha lado direito, de frente, da parte de baixo, os predinhos, kitnet. Eu moro há 26 anos aqui, o meu muro era baixinho, tinha 1 metro de altura, você pulava o muro sem... Você entrava na minha casa sem ter que pular o muro, você só levantava a perna e você entrava na minha casa. Era uma chácara de 1000 metros que mora aqui, né? E aí, nunca ocorreu uma ocorrência comigo, nunca, só para não dizer que nunca aconteceu. Uma vez, eu cheguei aqui em 98 em Sorocaba, né? 97. Uma vez só que aconteceu comigo, eu tinha um Santana... E nesse dia eu tinha uma pasta, todas as minhas documentação, não sei se eu precisei resolver algum assunto, e botei todas as minhas documentação nessa pasta e deixei dentro do carro do meu Santana. E essa pasta, quando eu descia do Santana, eu já trazia para dentro do quarto. Nesse dia eu não trouxe. Aí o que acontece? Estava lá certidão de nascimento, certidão disso, documento da Santana, documento de uma perua, tinha cartões de crédito, talão de cheque com 4, acho que 5 folhas de talão de cheque. Tinha um monte, toda a minha identificação estava ali nessa pasta. E aí, quando eu amanheço de manhã cedinho, eu vou ver eu entro no meu carro, o vidro do quebra-vento quebrado. Naquela época existia o quebra-vento, se abria. Estava quebrado. Falei, seu, né? Quebrado.
Eu procurei, falei, será que o nego mexeu no meu carro? Aí eu lembrei da minha pasta. Logo assim já lembro da documentação sua, né? Botei a mão debaixo do banco, cadê a pasta? Sumiu, né? Falei, nossa, meu cara levou minhas pastas com documento, cartão de crédito, acho que só não tinha dinheiro, talão de cheque, foi-se embora. Aí eu, tranquilo, sabe? Aí veio na minha cabeça assim, fica tranquilo, menos de 30 dias tudo isso está de volta. Veio na minha cabeça assim, ó, menos de 30 dias estava tudo de volta. Estranhei aquela voz, né? Falei, bom. Fiquei tranquilo, mas aí eu tinha que fazer ocorrência para reivindicar a segunda via de RG, CPF, documentação, carteira de habilitação, das duas, né? As duas carteiras, tá tudo lá. As duas carteiras não, os dois documentos da perua, documento do Santana. Peguei, fiz todo o procedimento e a vida que seguiu, mas quando foi 15 dias, passou 15 dias, eu vejo no meu quintal do lado direito aqui no terreno meu, um monte de papelada, fui ver metade da documentação. Eu fui ver, lá estava, né? Os cartões de crédito, os documentos da perua e da Santana, isso aqui é metade da documentação que estava ali. Eu falei, nossa, aí não tinha talão de cheque, acho que tinha uns cartões de crédito que não veio, uma certidão de nascimento, tinha metade ali. Porra, pelo menos metade jogaram aqui, né? Que bom. Agradeci, olhei para o alto, já agradeci, porque eu já estava, né? Já tinha até tirado a segunda via, mas tinha documentação ali que a gente agradecia. Aí passou menos de 30 dias, Will. O vigilante da rua chegou na minha casa, e esse vigilante, ele vivia aqui em casa, eu dava café para ele, chegou a almoçar aqui comigo, né? A gente tratava ele com maior respeito. E ele tinha um filho dele, o filho dele brincava com meu filho, estavam os dois sempre brincando aqui, calça e cueca, eles ficavam o dia inteiro brincando aqui em casa. Aí ele aparece aqui me entregando toda a documentação e com a mão enfaixada, né? Eu falei, o que aconteceu, Marcos? Não, fui cair da bicicleta. Ele, tá bom, eu vim trazer isso para você aqui, que me entregaram lá embaixo. Estava num terreno lá embaixo e me entregaram. Eu falei que conhecia, que era você, eu vim devolver para você. Eu falei, Marcos, deixa eu ver. Aí eu vi toda a documentação de volta, cheques, certidão de nascimento, uma parte, sei que veio tudo, faltou nada, viu? Já agradeci, olhei pro alto, aí chamei, entrei ele para dentro, tudo, tomamos café, agradeci ele, né? Fui questionar ele, como é que você caiu da bicicleta? Porque ele andava de bicicleta para cima e para baixo, porque ele era vigilante da rua aqui, né? Mas eu fiquei com um pingo meio de suspeita com ele, assim, na hora, mas não questionei nada, né? Vou questionar. Mas aí, beleza. Só que tem um detalhe que aconteceu comigo. Teve um dia que passou os dias, tudo, né? Aí o filho dele esteve aqui. Aliás, antes de acontecer, dele vir me entregar esse documento, eu fiquei sabendo do detalhe que aconteceu comigo. E depois, com o tempo, que eu fiquei sabendo que quem realmente entrou em casa foi ele, fez todo esse processo. Aí eu descobri que um amigo dele veio comentar comigo, falou, olha, sabe quem tirou toda essa documentação sua? Eu falei, não, foi o Marcos, vigilante. Eu falei, pô, mas o cara era amigo da gente, tá assim, mas sabe o que acontece? O seu filho chamou o filho dele de ladrãozinho. Eu falei, ladrãozinho? Porque parece que o filho dele acusou, o seu filho falou que ele era ladrãozinho, que ele tinha roubado um provolone. Eu tinha na época, aí eu lembrei do fato, né? Eu tinha uma época comprado um provolone e falei pro meu filho, falei, ó, depois você come esse provolone? Aí o pai à noite chega aí, né? E meu filho, eu cheguei à noite, não tinha provolone, nem ele tinha comido. Eu achei que tinha comido. William, você comeu todo o provolone? Falei, pai, comi nada. Então aí eu descobri que meu filho depois na rua chamava o filho dele de ladrãozinho. E ele fez isso de rincha. Mas você vê, né? Fui guardado, documentação voltou tudo. Não, é interessante você falar sobre isso também. Eu no programa anterior eu fiz um comentário sobre isso aí, porque essas coisas que tiram dos racionais, na verdade, e eu tenho até meus questionamentos com relação aos motivos, né? Porque dependendo do final da história, sempre volta, né? Então é interessante dizer isso. Por exemplo, a guia do Bebeto, por exemplo, o Bebeto falando para o mestre
que perdeu a guia, né, e tudo mais, e depois de um tempo ele capinando o Mato do Retiro, ele achou uma guia e veio entregar para o mestre. Aí o mestre perguntou para o Bebeto, mas Bebeto, você não perdeu a sua guia? Ele falou, perdi. Ele falou, tá aí a tua guia. Bebeto, lembro. Então, e aconteceu com meu pai, aconteceu comigo, então assim, eu não sei se são provas, aí fica a pergunta para você, eu não sei se são provas de que não se tira nada de racional, porque acaba voltando, né? Ou talvez porque alguém tentou tirar e de fato não vai tirar. Porque uma coisa é aprovar, né? Provar para você que realmente você precisava daquelas provas, ou então porque realmente alguém entrou lá e tirou de fato, né? Intencionalmente. E aí as energias protegem e traz de volta, né? Como é que fica o teu questionamento do teu caso aí? Exatamente. Mas é bem assim que acontece mesmo. A gente tem esses fatos que ocorrem na vida da gente no dia a dia. Então, muita coisa que a gente perde, a gente acha. Coisa mais rara, eu perder uma coisa e não achar de volta, se realmente você quer achar. Agora, nós ainda, Will, nós não somos perfeitos. Temos falhas. Verdade. Temos falhas. Somos sujeitos a correções. A natureza nos dá lições de correção. Mas a gente procura fazer a nossa parte o melhor possível. Verdade. Procuramos ter a nossa disciplina, porque o que eu divulgo, por exemplo, que nem eu divulgo muito nos meus vídeos lá do YouTube, que o conhecimento racional, ele nos ensina 3 fatos. É a nossa origem, né? O conhecimento racional, ele foca muito na nossa origem, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. O conhecimento racional foca muito na nossa conduta e na nossa disciplina, o fazer, o plantar e colher. Então, temos que estar muito atento a isso, né? E plantar e colher, e ter a disciplina e a conduta. Porque não adianta, se você lê o livro e não praticar o que o livro está te passando, você está sendo superficial, você tem que estudar o livro. O estudar o livro é você entrar de cabeça no livro. É você focar o livro e viver o que está o livro te passando. Porque se você ficar lendo o livro com pensamento no trabalho, com pensamento na dívida, com pensamento no fulano, na hora você não está estudando. Você tem que estudar focado no conhecimento. Então, o outro terceiro fato que o livro nos passa muito é toda a gênese da civilização, né, de outras civilizações que existiu aqui na Terra, os procedimentos dos selvagens. Então, isso tudo também o conhecimento passa para a gente. Óbvio, tem N outros detalhes que a gente aprende no conhecimento, mas eu aprendi que o importante é o estudante ter conduta e vigiar sempre a sua consciência, né? Porque nós somos o nosso próprio responsável pela nossa vida. Que nem o mestre, ele nos deixou, se retirou, vive uma vida cósmica, agora de consciência cósmica, e deixou a responsabilidade por nós. Então, agora, a humanidade, por exemplo, aguarda a vinda de um Salvador, ou nós, muitos estudantes, aguarda a vinda do mestre. Não, o que ocorre é que nós somos os responsáveis por nós mesmos. Então, o mestre deixou o conhecimento, que é um livro, Deus, o livro Vida, e esse conhecimento é para aflorar o nosso raciocínio, é para aflorar a nossa consciência cósmica, a nossa consciência racional. Do linguagem religiosa, pode-se dizer consciência crística, né? Aflorar isso, e através dessa consciência, ela vai nos guiar e ela vai nos salvar. Porque ela vai nos definir toda a origem, muito mais além daquilo que a gente conhece na obra, porque hoje nós estamos conhecendo uma parte primária do conhecimento. Quando nós estivermos com um raciocínio já bem mais aflorado, eu não vou dizer 100%, porque quando você atingir 100% do raciocínio, você não vai estar mais na Terra, você vai estar num corpo sutil diferente. Mas quando a gente atingir o nosso raciocínio bem aflorado, bem mais aflorado, nós seremos o nosso próprio Salvador, né? A gente vai se salvar e nós seremos um Salvador também. Pequenos Manuel Jacinto Coelho, né? Exatamente, foi o que ele disse. Surgirão muitos manuaizinhos. Exato. Porque a responsabilidade é de cada um. Não adianta nós jogar nas costas de Mestre Manuel, de Jesus, de Buda, de Krishna, de Odin, né? Não adianta. Os grandes deuses,
eles serviram para nos catequizar, disciplinar, doutrinar, nos amadurecer. Hoje, nós temos que ser o nosso próprio racional superior nosso. É a forma que eu entendo. Então, o que prevalece é aquilo. Para não ocorrer nada com a sua vida, tenha conduta, tenha disciplina, né? A gente não tem que reclamar. Se você reclamou, alguma coisa de errado você fez. Se alguma coisa aconteceu de errado contigo, é porque alguma coisa de errado foi feito. É o plantar e colher. Exatamente. Tudo tem um efeito e a causa, né? E como é que hoje o Bené, para a gente poder até fazer uma conclusão e encerrar o programa, está indo muito bem, mas é uma questão de tempo mesmo, de horário, né? Lógico. Nós estamos agora, só para você ter uma ideia, 1h54. Então a gente precisa... Ainda não falei nem metade do que tem pela frente. Então, como é que faz, né? Que pena. Vamos marcar um outro encontro para você contar mais coisas, mas... Eu queria saber, né, os tempos de retiro. Vamos marcar mais uma vez aí, só para a gente poder encerrar com a conclusão do Bené. O Bené voltando no tempo e olhando para o Bené começando. Então, o que você falaria para um leitor novato, para um leitor iniciante ou para talvez um não leitor interessado no livro Universo em Desencanto? Porque você fez agora o quê? 51 anos de cultura racional, não é isso? Eu estou beirando 50, né? Janeiro de 2025 agora, eu vou fazer 50 anos de cultura racional, jubileu. Já estou entrando no jubileu de ouro. Né? Então, são 50 anos. Então, a pessoa que está começando no livro, ou a pessoa que tem interessada no livro Universo de Desencanto e vai começar, essa dica vem de alguém que tem 50 anos de uma estrada racional. Então, qual é a dica que o Bené deixa para esse novo estudante ou para essa pessoa interessada no livro de Universo de Desencontro para chegar aonde você chegou, dos 50 anos de cultura racional? Perfeito. Olha, o que a gente tem que colocar como prioridade para que você tenha um bom crescimento no conhecimento racional, um bom crescimento na sua própria convivência com os seus irmãos, estudantes e companheiros nas caravanas, nos estudos. A primeira coisa é ter paciência, né? A persistência e a obediência. O conhecimento ele é um pouco diferente, né? Muitos se interpretam como uma linguagem muito simples, né? Uma linguagem até que as pessoas não dão muito valor, mas se for analisar o português racional, ele é português realmente de grande poder e potencial. O que eu sempre procuro visualizar é assim, que a gente tem que estar se apegando e se aprofundando nos conhecimentos, focar dentro da leitura de uma forma intensa, né? Às vezes a pessoa começa a ler, perde aquela credibilidade, às vezes vem as intempéries dos pensamentos, atrapalha na leitura. Não pode deixar de estar lendo pelo menos uma página ou duas, mesmo que seja poucas páginas, mas vai lendo diariamente, de pouco em pouco, porque é de grão em grão que vai se fortalecendo esse caminho. Para a cultura racional, a gente no comecinho, a gente ainda está imaturo, né? Eu lá no começo, eu era muito imaturo, muito inocente, fui crescendo, fui lendo, me absorvendo, me fortalecendo, fui aprofundando os meus estudos de uma forma mais assim, vivendo a origem do conhecimento. E quando você vive a origem do conhecimento, você tem outra forma de se transportar e de conviver. E a gente tem que manter, em primeiro lugar, a vigília da conduta que a gente tem que ter. Vigiai sempre a nossa conduta, a nossa consciência. O raciocínio, ele é um elo muito forte de ligação com o conhecimento, com a nossa origem, e é através desse raciocínio é que nós vamos se amoldando, né? Nós vamos se amoldando. A cultura racional, ela vem para cultivar e nos desprender da nossa parte animal para que se tornamos mais racional. Então, nós temos que fugir, desimpregnar desse comportamento animal nosso. É um comportamento que nos prejudica, né? E procurar ter um comportamento mais racional possível, olhar mais pelo lado da razão. Então, o que a gente tem que aprender, em primeiro lugar também,
é você, através do próprio conhecimento, sentir que ele é o seu guia, ele é o seu superior, ele é o seu mestre, que vai te orientar, te educar e te direcionar durante toda a sua vida. Já foi-se o tempo dos mestres, dos avatares, dos líderes, né? Hoje nós tivemos o nosso grande iluminado, o nosso mestre Manuel Jacinto Coelho. Enquanto ele esteve com a gente se socorria a ele. Agora ele deixou o conhecimento. Então, qual é o nosso guia hoje em dia? É o livro Universo de Desencanto. Nós não temos que se influenciar por nada e nem se guiar por nenhum mestre ou por nenhum líder ou por nenhum mais orientador. Nós temos que se guiar pelo livro Universo de Desencanto. Não temos que se sentir influenciados por nada. Existem divergências? Existem divergências na cultura racional. Existem formas de caminhar? Existem formas de caminhar no conhecimento racional. Tem uns que divulgam de um jeito, tem outros que divulgam de outro, tem outros que se desprendem de uma administração que está no retiro, tem outros que não se vinculam, tem outros que ficam neutros. Cada um está tentando fazer a sua parte, cada um tentando fazer o seu melhor, né? Eu, por exemplo, em relação ao retiro, eu sou muito a favor à administração atual. Por quê? Porque o retiro, a cultura racional, ela não é uma política, né? Se assim fosse, há tantos anos lá atrás, o tempo que existe a administração, teria sido nomeado uma outra pessoa para colocar lá na direção do retiro. Então, ali foi colocado uma pessoa vinculada à genética racional do mestre Manuel, porque assim não precisaria, cada 4 anos, criar aquele processo de eleição ou nomear um novo presidente. Porque aqui na Terra, a cada 4 anos, toda fundação, ela precisa ser nomeado um novo presidente. Imagina a cultura racional, o retiro racional, a cada 4 anos, ter que ficar nomeando um presidente, né? Imagina a política, a oposição, o conflito. Então, estaria os contras, os a favores. Eu sou a favor desse, eu sou a favor daquele. A natureza resolveu colocar algo vinculado à genética do mestre, que aí ninguém, pelo menos, tem um respeito. Falhas, ninguém é perfeito. Então, cada um está fazendo o seu melhor, cada um está fazendo a sua forma de ser. E o que a gente tem que aprender, assim, que nós temos que se guiar é pelo conhecimento. O conhecimento, você vai aflorar essa consciência sua, que é a consciência racional, a consciência do seu raciocínio, e essa consciência do seu raciocínio que vai lhe orientar, vai lhe guiar, vai lhe disciplinar e te conscientizar do que você tem que fazer na vida. O bom trabalho para você, o que é bom para você se alimentar, você vai aprender a se autocurar, a natureza vai jogar tudo na sua mão do que você precisa a partir do momento que você focar no conhecimento e aflorar essa consciência crística, que é a consciência racional. A gente, no conhecimento racional, entendemos que é o nosso raciocínio que está aberto, que nós estamos criando aquele habitante lá em cima, no primeiro volume fala, vai lendo e relendo, absorvendo as virtudes distribuídas nas 7 partes, isso é primário, está no primeiro volume, vai absorvendo as virtudes das 7 partes, e absorvendo essas virtudes das 7 partes, vai se formando um corpo lá em cima. Esse corpo é o seu habitante do alto, que é o raciocínio do alto, que é o seu racional superior. Ele vai, depois, com o tempo, estar conversando com você aqui embaixo. Aí nós vamos começar a aprender muitas coisas com este habitante, que é o nosso guia interior, é a nossa consciência aflorada. Então, esse é o caminho de todos os estudantes. Foca no conhecimento, seja instruído pelo conhecimento e por essa consciência racional. Belezinha? Ótimo. Eu entendo. Ótimo. Obrigado demais aí pela tua colocação, contar a tua história. É uma pena que a gente tenha que limitar o tempo, porque senão o pessoal não acompanha, né? Mesmo porque você... Mas a gente pode, deixa o convite aqui para a gente falar um outro dia sobre mais lembranças do meu irmão José Benedito. Eu agradeço em nome do nosso projeto RCTV, que você faz parte. Agradeço também em parte dos ouvintes que estão ouvindo aí. O canal hoje continua em crescimento, né? E 2.700, se não me engano, inscritos e crescendo. Então, é para esse público que a gente faz esse trabalho, da coisa mais importante, do ponto de vista
real que a gente tocou aqui. Em termos de marketing racional, falando de marketing em si, que eu sou profissional da área, o que tem de mais importante na história da cultura racional é o relato. E eu deixo aqui um espaço aberto para que você deixe o seu relato, você estudante, você leitor que quiser conversar, só mandar um oi pelas redes sociais aí, a gente está no canal. Quem me conhece, né, no Facebook, eu tenho mais acesso lá no Facebook, mas nós estamos em quase 12 plataformas nas redes sociais do Universo em Desencanto. Então, se você quiser bater um papo, a gente está à disposição. Obrigado mais uma vez, Bené, por essa história interessantíssima, muito profunda. Eu sei que tem muita coisa aí, mas eu vou tentar te dar tempo para você de escolher o que você vai dizer, que tem muita coisa boa aí para dizer. Mais uma vez agradeço, viu? Tranquilo, Will, tranquilo. Desculpa qualquer coisa aí. Nada, aqui foi maravilhoso, foi maravilhoso. Revisando aí, você corta. Mas precisa encerrar primeiro para cortar, Bené. Você não errou em nada, eu não encerrei no programa, não. Então, você quer falar mais alguma coisa? A gente pode encerrar? Tudo tranquilo. Depois a gente dá continuidade, mas está tudo na ordem. Então, obrigado aí, Bené. Obrigado a você, ouvinte. Aí a gente se fala agora aí no Encontro Racional na próxima semana. Um abraço, salve, salve.